tema que eu quero ministrar hoje é: qual a sua inspiração? Fala comigo. Nesse tema de hoje, aqueles realmente que estão em casa ou vão assistir essa mensagem em outro momento atemporal, eu quero dizer para você que esse tema é muito importante, principalmente para líderes. É claro que pessoas me perguntam e falam: eu posso ir lá? Eu falo: quando você fala eu posso ir lá, porque tem um líder dentro de você, acredite. Tem gente que pensa: eu estou na reunião errada. Não, meu irmão, é porque você já está sendo chamado para algo maior do que você imagina. Porque ser exposto ao nível de ensino que a gente faz todos os meses aqui, ele tem esse ambiente, disruptivo, esse ambiente que impulsiona, que empurra você, que tira você da zona de conforto, que exorta também, e coloca você nesse ambiente diferente. Eu quero ler algumas frases. Eu não quero tornar minha mensagem aqui filosófica. A intenção não é essa, de forma alguma. Mas antes de eu ler o texto, eu quero ler algumas frases que falam um pouco sobre essa perspectiva aqui, e que eu gosto delas, que me faz já permear um pouco essa conversa que vamos ter hoje. Ralph Waldo diz o seguinte: o que está atrás de nós e o que está diante de nós são questões menores comparadas ao que está dentro de nós. Quando eu falo sobre o que te inspira, querido, você tem que entender que o fato não é o que está atrás ou está na tua frente, mas é o que está dentro de você. Pode ser óbvio algumas coisas que eu for falar aqui hoje, mas muito importantes, para que você pare um pouco a pensar em que nível você está levando o teu ministério, no nível da motivação, no nível da inspiração. Se você ainda vai continuar com essa coisa de que todo dia alguém tem que te empurrar, ou você já decidiu que dentro de você tem já uma inspiração, já tem um enteose, um entusiasmo guardado dentro de você. Você já tem uma força interna que te faz acordar, que te faz dormir, que te faz se mover, que não precisa de um líder ficar toda hora ali, um coach ficar toda hora dizendo: levanta, vai, faz. Não há problema se você vive assim, mas hoje aqui Deus quer virar uma chave dentro de você. Ele quer te dar um poder de liderança sobre o teu próprio corpo, sobre a sua própria vida. Não é problema você que depende de pessoas para te empurrar. Não há problema, porque sempre vão haver pessoas que precisam ser empurradas, e por isso estamos aqui, para poder fazer o trabalho. Mas se você está aqui comigo, acredite, é porque você não é desse tipo. Você é aquele que tem motivação dentro de você, que não é nem motivação, é inspiração. Você tem algo, uma energia, um poder, uma graça que se move dentro de você, que não precisa, eu insisto, que alguém fique toda hora mobilizando você, convencendo você. É aquela criança que tem que dizer: a comida tem que estar colorida para você comer. É aquela pessoa que tem que fazer um culto diferente para você ir. É aquele culto que tem que ter, o pastor tem que fazer o giraia para poder você ir na reunião. Você não, você está ali pela presença, pela palavra. Você é diferente. Até porque a continuação da minha mensagem, ela já não vai ser mais para motivacionais. Ela vai ser para inspiração. A minha continuação é essa. Então eu já te falei, não há problema você que precisa de empurrão todo dia. Se você precisa, irmão, você é ovelha, a gente vai cuidar de você. Mas quando você é líder, meu Deus, cai a ficha aí, meu irmão. Para com essa coisa de que tem que ter alguém convencendo você que tem que dar seu dízimo, pelo amor de Deus. Apóstolo, é verdade. Falar disso é até difícil numa reunião como essa, porque todo mundo aqui é dizimista. Mas você acredita, pasme, que tem crente hoje ainda, que tem que todo mês ouvir: depende da pregação do pastor que ele vai falar: esse mês eu vou entregar meu dízimo. Meu irmão, você está na pobreza, ruim, na miséria, está ruim, está endividado. Quer mais arlice eu quero falar para você? Só que você é líder. Eu não consigo entender uma pessoa que vai para a reunião de líder que não consegue nem resolver os problemas básicos da vida. Não tem como, querido, você entrar na internet, querer fazer um monte de curso se você não resolveu nem sua vida cristã. Tem muita gente que está aí, está totalmente descontrolada a tua vida. Está fazendo curso de Apocalipse, está fazendo curso de quê? Revelação do anjo, revelação do quê? Meu irmão, você não conseguiu nem ser um marido certo ainda, uma esposa correta. Você não conseguiu nem ser dizimista. Você não sabe nem o que é submeter a autoridade a um líder. Você sabe o que é submeter a autoridade a um líder? Sabe nada disso. Não, eu vou do meu jeito, é isso mesmo. É a geração que a gente está vivendo hoje. É uma geração completamente perdida. Está descompensada. Ela não consegue compreender que existe uma plataforma para te lançar. Se não houver uma base construída, querido, vai quebrar. Vai quebrar, você não vai conseguir suportar. A gente está entrando num processo muito forte, de maior crescimento que a igreja já viveu em toda a nossa história. Essa igreja tem 31 anos, o que Deus está me falando: nós nunca crescemos tanto, vamos crescer como vamos crescer agora, nunca crescemos no passado como vamos crescer na próxima fase que a gente está entrando agora. Só que
Crescimento tem pressão, não tem jeito. E a gente precisa se organizar. Eu já tenho algumas reuniões marcadas com a minha equipe, uma delas é no dia do meu aniversário, 16 de dezembro. E assim, qual a ideia? É porque eu já estou marcando esse dia para eles, para dizer, olha, nós vamos entrar na próxima fase. Só que para entrar para a próxima fase, você tem que terminar a primeira. Não tem como, porque tem gente que gosta, né, da próxima fase, ele gosta do novo, né? Fala o que tem de novo já. Irmão, antes de entrar no novo, resolve o antigo. Resolve o antes. Mas o que eu quero dizer para você? Que a gente precisa se preparar. Essa palavra de hoje, ela tem esse propósito. Ela não é só a única palavra que você precisa, mas pode acreditar, é uma plataforma para você poder pensar a respeito do teu ministério, da tua vida, o que você de verdade quer construir. Se você realmente é um líder que quer continuar sendo líder, e não uma pessoa que tem que ser motivada o tempo todo, mas alguém que já está resolvido. Porque senão a gente não pode ir para frente aqui. Quando eu falo ir para frente, é porque tem um entendimento que eu carrego, que aquilo que você aprendeu, Deus te trouxe até aqui. O que você aprendeu te trouxe até hoje. Mas o que Deus quer fazer, Ele está te ensinando agora. Porque existem coisas para frente que Deus está para fazer. E se eu não aprender mais, se eu não me preparar mais, eu não posso dar o próximo passo. Mas vamos a algumas frases. Martin Luther King, ele diz: se você não pode voar, então corra. Se você não pode correr, então ande. Se você não pode andar, então rasteje. Mas seja o que for, você tem que continuar se movendo para frente. É forte, né, gente? Porque frase solta é uma coisa, mas quando você vê quem falou, você fala, é forte. Então você não tem, fala pro teu irmão, você não tem desculpa. Fala pro teu irmão aí, você não tem desculpa. Após, cheguei aqui rastejando, parabéns. Mas você está se movendo, meu irmão. O que não dá é você parar. Parei. Ainda usa termo bíblico, estou num shabat. Usa termo, porque fica mais bonito, né? Estou num shabat. Que shabat, meu irmão? Vai para o céu então. Cemitério tem shabat. A gente precisa compreender, querido, a força do ministério, a realidade do ministério. Eu não sou conservador, mas nos meus conceitos, eu quando vejo a questão chamada ministerial, eu não consigo ver de outra maneira. Porque a gente está vivendo uma geração muito frágil, sem anticorpos, porque eles não foram contrariados, então eles não sabem o que é lutar no ministério. E a minha preocupação é, muita gente no ministério achando que é um bom negócio, no ministério achando que é instagramável. Você sabe que os apóstolos não tinham tempo nem para escrever, sabe por quê? Porque eles estavam tão envolvidos no que tinha que fazer, que não dava tempo para registrar. Hoje o pessoal está registrando mais do que fazendo. Os apóstolos não tinham tempo. Sabe o que é, pastor? Eles não tinham tempo. Eles estavam fazendo. Aí veio Lucas e falou, deixa eu registrar um pouquinho. Veio outro, deixa eu fazer. Porque o pessoal ia atrás deles tentando pegar fragmentos, como Lucas teve que pegar, fragmentos de algumas coisas escritas para trabalhar. Porque eles estavam sem tempo para ficar instagramável. Eles estavam com tempo para fazer a obra. Eles estavam fazendo o que tinha que ser feito. Eles estavam ouvindo. Apóstolo, é uma crítica? Não, é só uma observação. De uma geração que está mais preocupado com a aparência do que com os resultados reais. Uma geração fraca, descomprometida, que começa a igreja para poder pegar membros de outras igrejas, não sabe o que é evangelizar, não sabe o que é pegar uma vida no mundo, pelo amor de Deus, quase que monta uma igreja baseado num projeto, nós vamos vaziar a igreja ao lado. Agora, irmão, a conta vem. Todo pastor tem uma dor. Eu tenho uma dor como apóstolo. Quando eu vejo igrejas tão pujantes fechando, eu vejo ministérios tão bonitos caindo, e tudo por algumas questões básicas que a gente pode dirimir aqui hoje, que a gente pode parar para pensar e perceber qual é a minha verdadeira inspiração. Porque, irmão, os teus motivos são tremendos, mas não sustentam você. Você precisa de inspiração. Porque motivo vem de fora, são pessoas. Você depende de gente perto de você, das pessoas à sua volta, gente o tempo todo. Eles são bons, eu também tenho motivos. Motivos que me fazem acordar, motivos que me fazem romper. Só que esses não prestam, não são suficientes, melhor dizendo, para o ministério. Os motivos não me fazem ser criticado e continuar pregando. Os motivos não fazem meus filhos serem perseguidos e continuar fazendo a obra. Eu já teria largado há muito tempo, mas a inspiração que eu carrego, elas me põem, querido, numa posição
além de qualquer uma dessas circunstâncias. Quando eu dizia para a igreja domingo, se Deus é por nós, quem será contra nós? A igreja toda, ninguém. Eu falei, que ninguém o quê? A lista é enorme, que tem de inimigo, que tem de demônio contra mim. Aí o pessoal falou, então o texto está errado. Eu falei, não, o texto não está errado não. O texto está dizendo que se Deus está comigo, sendo que Deus está comigo, não importa quem vem contra mim. A lista é grande, mas não importa mais, eu estou em outro ambiente da minha caminhada. Então esse nível de maturidade é muito importante para a sua rota. Agora é interessante porque Charles Finney diz, quando somos verdadeiramente inspirados por Deus, nossas ações e palavras podem acender um fogo no coração dos outros. Porque esse é o propósito, sim ou não? É acender o coração de alguém. Eu vinha para cá hoje com essa função. Eu falei, Deus, me ajuda a acender as pessoas que estiverem nessa reunião comigo hoje. Me ajuda a estimular essas pessoas. Charles Baudelline dizia o seguinte: inspiração é o momento em que o passado e o futuro colidem no presente. Porque eu não posso considerar as experiências do passado, mas eu não posso viver sem uma visão do futuro. Porque a visão do futuro me sustenta no presente. E a experiência do passado consolida as minhas batalhas. Porque uma pessoa que viveu experiências, querido, tem uma visão mais ampla, sim ou não? Tudo aquilo que algumas pessoas desistem logo, você que vive uma experiência, você que é uma pessoa experiente, que de fato já passou por provas na sua vida, alguém chega e diz, a casa caiu, você diz, não caiu toda não. Tem ainda uma chance. Mas como? Calma. Tem ainda uma saída, porque Deus te dá uma visão ampla. Pablo Picasso, ele dizia o seguinte: a inspiração existe, mas ela tem que te encontrar trabalhando. É porque senão tu vira aqueles artistas, né? Uma inspiração linda, mas sem disciplina nenhuma. Querido, sonho sem disciplina é uma das piores coisas na vida de uma pessoa. É um monte de gente em crise que a gente conhece. São sonhadores, são inspirados, são talentosos. Pessoa talentosa sem disciplina é um caos. Porque quando o seu talento se encontra com a disciplina, meu irmão, ninguém te segura. Albert Einstein dizia que a lógica te levará de A a B, a imaginação te levará a qualquer lugar. E acho que por último aqui, Isaac Newton, realmente por último. Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Que coisa, né? Ele reconhece que se eu conseguir enxergar longe, é porque eu estava aqui, no ombro de alguém. Eu estava de pé, no ombro de alguém, conseguindo enxergar mais alto, porque alguém lá embaixo pagou um preço. Porque alguém construiu uma plataforma antes de mim. Porque alguém construiu um caminho para mim. O tema de hoje, querido, ele é tão interessante, porque eu buscava um texto depois de um tema. Para os pregadores de plantão, e você sabe que um sermão expositivo é aquele que tu pega o texto e vai atrás dele, né? E vai até o máximo do sabugo do negócio e dizer o que ele fala. Mas eu tinha um tema e não tinha um texto, eu te confesso, eu estava com um problema. Eu dizia, meu Deus, eu estou com um tema, qual a sua inspiração, mas qual é a história? Olha o que texto que eu escolhi, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é o quê? Inspirada. Porque se é falar sobre inspiração, vamos falar da coisa mais linda que a gente carrega. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. No princípio Deus escreveu sua palavra em pedras, mas pedras não respiram, pedras não se movem. Não esqueça disso, pedras elas não respiram, elas não se movem. Deus colocou a sua revelação do Sinai em pedras. A grande questão é que elas não se movimentam. E se elas não respiram, como elas vão inspirar? Assim ele inspirou homens que respiram e os inspirou a transmitir através de suas escritas a sua palavra e inspirar as pessoas. 40 autores diferentes em 1600 anos. Você tem ali 66 livros, 27, e outros, e você consegue entender que todos eles sincronizam numa harmonia que é absurda. E você fica pensando como Deus conseguiu em 1600 anos, 40 pessoas diferentes, culturas diferentes, trazer uma palavra que hoje quando você lê, você não acha uma vírgula errada. Você não acha nenhuma contradição.
Um livro, querido, ele pode se contradizer no primeiro, no segundo capítulo, mas a palavra, mas é escrito pelo mesmo autor. Você imagina cada autor, cada cultura, cada tempo. Só que o que importa é que ela foi inspirada. Ela foi o quê? Ela foi inspirada. A palavra aqui seria uma palavra grega, né? Theopneustos, né? Que é soprado por Deus. Inspiração aqui é a ação através da qual o ar entra nos pulmões. Então, como que Deus vai usar pedra para falar com as pessoas? Deus colocou na pedra, mas pedra não respira. Deus pegou a palavra e colocou no homem. O homem respira. O fato de respirarmos é que nós temos desejos, nós temos vontades. Mas por que Deus, até tem um termo bíblico, não deu para os anjos essa missão de pregar o evangelho nessa terra? Porque eu não vou entrar em polêmica teológica, mas anjo respira ou não respira? A questão é que, se olhar do ponto de vista da música, os anjos não desafinam. Há dias atrás, o pastor Ronan, dando uma aula na minha mentoria, ele estava falando sobre as comas. E ele estava falando exatamente sobre essa questão, por quê? Porque se um anjo canta e não desafina, não vou levantar polêmica, porque só desafina quem respira. Porque se você não desafina, como que você vai conseguir não desafinar sem pegar o fôlego? Uma pessoa pode ter uma voz perfeita, mas são comas mínimas que nosso ouvido não percebe. Eles não desafinam zero. Aí Deus também não deu para o anjo, porque Ele quis entregar para quem respira. Ele quis entregar para quem tem desejo, para quem tem vontade. Ele quis ser adorado por alguém que tinha opção de não adorá-lo. Ele quis ser adorado por alguém que podia escolher não estar com Ele. Ele quis inspirar pessoas não como robôs ou como pedras, porque é interessante como as religiões ainda acham que as pedras falam. Eles olham para os quadros, madeira, para a pedra, para o metal, pasmem, e eles ficam esperando aquelas coisas falarem. Mas eu dizia para você que isso não me assusta. O que me assusta são crentes que estão como pedra dentro de igreja, que recebe a palavra e não inspira a vida de ninguém, que recebe experiências com Deus, é capaz de sair um domingo à noite da igreja e voltar no outro domingo sem fazer uma mudança na vida delas. Para mim são pedras que parecem que não estão respirando. Para mim o grande problema são igrejas, querido, que estão passando 10 anos sem mudar sua membresia em uma pessoa. Pasme o que está acontecendo, alguma coisa está acontecendo. Deus escolheu pessoas que respiram. Se Deus quisesse perfeição, Ele não descia do céu. Ele teria ficado morando lá, porque lá é tudo extremamente sincronizado e perfeito. Mas Ele procurou gente como eu e você. Ele ama isso aqui, olha. Pessoas diferentes, tem pecado. Aposta, eu não tenho não, então sai, eu tenho, tudo bem. Pessoas que têm seus defeitos, mas que nós acordamos hoje inspirados, queremos Deus. Essa é a decisão, querido, que eu estou apenas construindo para você começar a entender de onde tudo começou dentro de você. O seu trabalho na igreja do Senhor, o teu projeto com Deus, não depende de alguém mandar você fazer, tem que ser algo dentro de você. Você precisa ser inspirado pelo próprio Deus. É claro que você não é um cavaleiro solitário, você tem liderança, tem projeto, tem pessoas te conduzindo, tem um porquê do que faz. Mas você tem que entender que o motivo, a inspiração não é minha, é você que carrega. Deus colocou dentro de você. As pessoas chegam em nossos cultos, querido, não é pelas propagandas que nós fazemos. A minha oração é que as multidões vão chegar, é porque elas vão acordar pela manhã dizendo: eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Eu nem sei que tema que vai pregar hoje, não sei que pastor que vai pregar hoje, mas eu preciso ir lá, me reunir com as pessoas, eu preciso receber. Eu clamo a Deus, irmãos, eu oro e sinto no meu espírito que está para acontecer, que nas nossas igrejas, que nos próximos tempos, nessa próxima fase, multidões vão chegar e vão entrar, pessoas incrédulas vão chegar, porque vão ser movidas dentro delas por uma sede de Deus. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, dá glória a Deus em nome de Jesus. Soprado por Deus, essa palavra se resume em uma palavra: influência. Aquele que tem inspiração, aquele que tem o sopro de Deus é aquele que influencia. A gente está vivendo um tempo, nosso ano aqui é o ano da influência, até dia 31 de dezembro. É a marca do nosso ministério, onde nós recebemos uma profecia nesse sentido. E por isso eu quero me mover hoje nesse entendimento, sobre inspiração. Pois eu tenho essa sensação, gente, tenho mesmo, de que além dos religiosos que insistem em adorar pedaços de pedra, pedaços de madeira, pedaços de metais, nós temos uma geração dentro das nossas igrejas que estão desse jeito. Eles estão como pedras recebendo a palavra.
É impossível você se expor a uma reunião e não mudar a sua vida. É impossível você se expor a uma unção, a uma experiência e não sair falando de Jesus lá fora para as pessoas. É impossível, mas como está acontecendo? Porque são pedras entrando na igreja. São pessoas que respiram, mas não expiram. São pessoas que acostumaram com a religiosidade. Então, eu diria para você que se eu tivesse hoje gerado essa mensagem, o tema dela seria pedras não respiram. Fala comigo. Mas está ótimo aqui. Qual a sua inspiração? Porque isso aqui te faz pensar. Te faz pelo menos responder uma pergunta. O tabernáculo é maravilhoso, mas metais, madeiras, pano não respiram. Altares feitos de pedras foram importantes na história, mas pedras não. Deus tinha anjos, talvez eles também não, porque não desafinam, mas se respirassem, Deus mesmo assim disse: eu quero entregar os meus filhos. A grande questão é que só tem um jeito de não desafinar, ou seja, de você, não digo no nível da música, o desafinar aqui é desarmonizar, o desarmonizar aqui é errar o alvo, de você pecar, é quando você não respira, mas nós respiramos, e por isso o Senhor nos encontra, recipientes vivos, como lhe disse, que respiram, que desejam, que têm vontade, que poderíamos não estar aqui, que podemos ano que vem ou daqui a uma semana dizer: eu quero fazer minha vida, eu quero cuidar das minhas coisas, não quero cuidar de ninguém, chega, eu não vou apacentar mais ninguém. Você tem toda a tua possibilidade de escolha, só que não importa o que lhe aconteceu nos anos, você está decidido a viver a sua vida cuidando de pessoas. Porque eu penso, se você está aqui, querido, é porque você está disposto a apacentar. Liderar, querido, no reino de Deus significa cuidar de gente. Não trata de departamentos. Aí você vai trabalhar numa empresa. Pessoas que não cuidam de pessoas, elas não conseguem discernir o que fazer nas áreas de trabalho. Seja um músico, seja um diácono, seja um designer, seja o que for. Ele precisa compreender que o trabalho dele só tem inspiração quando ele cuida de alguém. Porque cuidar de pessoas mexe com a gente. Cuidar de pessoas, alguém disse de um tempo atrás, falou assim: apóstolo, qual a verdadeira fonte para as suas mensagens? Eu disse: as pessoas. Não, estou perguntando o livro. Eu falei: as pessoas. Meu irmão, o livro é de segundo plano. O que me inspira a pregar domingo à noite são as histórias que eu ouço a semana inteira. São as narrativas que eu vou lendo, que mexe comigo. O resto é tudo letra. Mas o que de fato promove, que faz diferença na minha mensagem, é conhecer a história das pessoas que estão à minha volta. A grande questão é que não tem ministério sem pessoas. O ministério, apóstolo, mas o meu é diferente. Não tem diferente. Você de alguma maneira está cuidando de alguém, nem seja do próximo que vai substituir você. Alguém está sendo influenciado por você, porque aquele que respira, inspira. Aquele que respira, mas não é porque você quer ou não quer, porque não tem jeito de ser exposto à presença de Deus sem tomar decisões, mudanças na tua vida. Por isso Deus está procurando esses recipientes. O seu ministério vai se movimentar, seu ministério vai respirar, seu ministério vai inspirar. Não se acostume com sua vida, porque vai ter mudanças na próxima fase. Você que está acostumado com a cadeira que senta, com a igreja que está, com o ambiente, com o microfone, com o instrumento, está muito apegado com as coisas, irmão, eu digo com muito temor: Deus vai movimentar o Brasil nesse próximo ano. Nós vamos ser arrancados de lugares, nós vamos ser levados para lugares maiores, lugares que estão tão consolidados que você já acha que vai morrer e ser enterrado lá no púlpito. Meu irmão, não se acostume com esses lugares. Deus vai provocar mudança na tua mente. Você vai ficar inconformado. Você vai, vou parar por aí. Dá uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Vai acontecer. Vai acontecer. Mas apóstolo, eu achei que eu ia ser enterrado aqui na montanha de oração. Eu já até estava comprando meu jazigo ali. Não se acostume com lugares, querido. Deus não está preocupado com lugares que não respiram. Deus está investindo em pessoas que respiram. A igreja, você sabe disso, somos nós. Só que nós valorizamos mais lugares do que pessoas. Você já viu que coisa louca? Se um pastor hoje aqui sair daqui, não estou fazendo propaganda, só uma metáfora, e ele chegar para a equipe dele e dizer assim: eu estou indo para Jerusalém, preciso de tantos $1000 para não sei o que, tal. Eu estou indo lá porque eu vou ficar tantos dias estudando, me inspirando, me preparando, com algumas exceções. Vai dar uma travada. Mas se você fizer no mesmo valor, dizendo que está comprando um terreno, as pessoas vão dar dinheiro. Porque as pessoas estão mais acostumadas a investir em coisas do que em pessoas.
Elas não consideram, não compreendem que o investimento na vida do líder dela traz muito mais força, resultados, do que um terreno do lado para construir uma igreja. Apóstolo, o terreno eu ajudo, mas eu vou pagar nada para ninguém não. Eu sei, são mentes religiosas, nós fomos criados assim. A gente quer fazer coisas, comprar cadeira, comprar som. Não estou criticando não, porque eu estou precisando comprar cadeira aqui, tá gente? Me ajuda aí. Mas essa igreja não investe em coisas só, essa igreja investe em pessoas. A grande questão é que a gente tem essa mentalidade, porque eu estou vendo aquele teclado, então vamos comprar, vamos juntar, fazer uma vaquinha, 10 empresários, vamos comprar um teclado novo para a igreja. Não vai ser teclado não, vamos enviar o seu pastor para estudar fora. Não, aí ele que se vira, é coisa dele, isso aí ele vai fazer. Por quê? Porque nós somos os primeiros, como líder da igreja, não ensinar as pessoas a investir naquilo que respira. A gente quer investir naquilo que não respira, porque a gente está acostumado com coisas, achando que igrejas são coisas. Sem as pessoas esse lugar não tem sentido. Da mesma forma o teu ministério. O que Jesus fez que inspirou aquelas pessoas a largarem tudo por uma causa, gente? Que até aquele dia não havia nada parecido. Eles deixaram tudo para trás e o seguiram, como está escrito em Mateus 4, 19 a 20. Olha o que diz aqui. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Irmãos, o que pode mover uma pessoa, ouvir uma palavra, sair de uma reunião como essa, largar tudo que fazia até hoje, dar um basta e mudar a vida assim, completamente para outro rumo? É só uma inspiração muito forte. Motivação, você pode fazer reuniões de motivacionais que nada vai fazer. Você consegue sustentar isso por uma semana. Pessoas que foram motivadas, já te expliquei, querido, tem que ir para o próximo, tem que ficar fazendo curso 10 anos. E não é barato não, hein? Agora, quando uma aspiração entrar dentro de você, você vai até para lugares para aprender, mas não para poder decidir a tua vida. Tua vida já está decidida, você sabe o que você quer. Você só quer ferramentas para melhorar a tua vida, mas você não está indo atrás. Porque, irmão, não há problema nisso, mas toda hora eu vejo alguém dizendo: estou indo para um lugar, vou decidir minha vida. Ok. Passou, estou em lugar para decidir minha vida. Meu irmão, mas quantas vezes você foi no lugar para decidir tua vida? Tua vida já está decidida. O Senhor já visitou você lá no ventre da mãe. Antes da sua formação, Ele já colocou uma palavra escondida dentro de você. Então está ali dentro de você, está procurando fora o que Deus colocou dentro de você. Esses discípulos tinham uma chamada. Esse chamado não foi apenas uma motivação externa, mas uma inspiração profunda que ressoou em seus corações. O que havia naquelas palavras ditas por Jesus, que os atingiu tão profundamente a ponto de não terem dúvida do que era preciso fazer. A dúvida, querido, é resultado da falta de intimidade. Todo casal que perde a intimidade vive com dúvidas, inclusive sente-se traído o tempo todo. Mesmo que a traição nunca tenha acontecido, mas é porque não tem mais intimidade. E a falta de intimidade gera insegurança. Um líder inseguro é um líder que não tem intimidade com Deus. Que alguém comentou alguma coisa que falaram dele e ele está pilhado por causa disso. Alguém falou de você, pelo amor de Deus, irmão. É claro que alguém falou mal de você. Hoje, inclusive, já. Pelo amor de Deus, você tá no mundo da lua. Agora, uma pessoa que não tem intimidade com Deus, ela é muito volátil. E o pior é que ela usa a palavra dela e machuca todo mundo. A igreja está encroada. A igreja não cresce, meu irmão, porque ninguém quer um líder inseguro, que o tempo todo está para um lado para o outro, mandando recado, toda hora está mandando, a alma dele está abrindo toda hora. Irmão, prega a Bíblia, prega a inspiração bíblica, prega a palavra, dessas coisas para trás, segue a tua vida. O que levou os mártires a suportar o que suportaram? Gente, eu sei que o tema ele é cíclico, né? Mas eu preciso lembrar vocês, Estevão, enquanto estava sendo apedrejado no ano 34, o que levou Estevão a ser apedrejado e não mudar o que ele acreditava? O que fez do apóstolo Paulo quando estava sendo decapitado em Roma? Tem uma dúvida se é o ano 64, 69, eu confesso que eu tenho, mas eu tenho para mim que é o ano 69. O que fez Paulo manter todas as cartas, decisões? No ano 55 ele escreve para Roma dizendo: nada vai me separar do amor de Cristo. Seja o que for, seja a morte, seja a vida, seja isso, seja aquilo, seja angústia, seja depressão, nada. 9 anos depois, ou pelo menos quase nível de 10 anos depois, esse homem está sendo decapitado e a igreja sendo perseguida. Ele já estava dizendo: olha, vai acontecer alguma coisa.
Só que ele estava mostrando um sentido de que o evangelho que ele estava vivendo era um evangelho que teria perdas. Mas quem tem uma vida de inspiração, querido, suporta as pressões externas. Você não vai conseguir vencer os seus desafios externos com motivos externos, com argumentos e filosofias externas, com respostas naturais. Respostas naturais não consolidam e não sustentam o teu ministério. O que vai lhe sustentar é uma inspiração, daquela que Paulo diz, uma paz que excede o entendimento, que não consigo nem explicar, mas eu sei que eu estou de pé, continuo de pé, Deus está me sustentando e Deus é comigo. A grande questão é que nós queremos explicar o inexplicável. Por que, Senhor? Isso é coisa de ovelha, irmão, isso não é coisa de líder, não. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Meu irmão, você já sabe por quê. E se não sabe, então vai buscar intimidade com Deus. Eu não gosto de ficar repetindo, mas eu tenho que repetir. Deus não se explica, Ele se revela. E Ele só se revela para quem o busca. O clamor, querido, é coletivo. A invocação é individual. O clamor é um grito de socorro para qualquer um que chegar primeiro. A invocação tem nome e endereço certo para quem você clama. Porque a palavra invocar é porque tem nome, eu sei com quem eu estou falando. O que é um clamor? É uma pessoa que está na rua, sendo assaltada, gritando alto, dizendo, quem quiser, quem puder, quem chegar primeiro me ajuda. Invocar é você falar com a pessoa certa, que você crê e você sabe que ela vai mover sobre a tua vida. Por que essa diferença? Porque quando eu ando com Deus em intimidade, eu sei até como orar. Eu não vou ficar um desespero na vida, diante das circunstâncias que me assolam. O apóstolo Filipe, que morreu na Ásia Menor, enforcado, apedrejado, no templo de Herápolis. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, derrubado do templo, apedrejado, espancado até a morte no ano 63 depois de Cristo. O apóstolo André, crucificado em X. A história conta que ele continuou pregando o evangelho na cruz, até o último suspiro, porque ele estava respirando ainda. Por que Deus quer revelar quem está respirando? Porque Ele quer que você decida mesmo na dor, e você pode decidir até desistir. Agora, por que falar dos mártires? Porque aí não tem conversa. Se eu falasse de mim, ficaria muito ruim. Se eu falar de você, eu estou falando desses caras que foram inspirados por Deus, que receberam algo tão forte dentro deles. E a metáfora aqui Benihim usa, eu acho ele muito feliz quando o Benihim falou sobre isso. Numa reunião que eu participei, eu estava aqui na frente, ele estava pregando em Brasília, e ele dizia, o problema nosso é que nós estamos com Cristo externo e não Cristo interno. Porque enquanto Jesus estava discipulando os seus discípulos na palavra, por mais que Jesus influenciou, a primeira perseguição que veio, todo mundo vazou. Mas depois que eles foram batizados no Espírito Santo, meu irmão, sabe como é que eles estão vivendo aqui? Eles estavam se sentindo privilegiados por serem perseguidos pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus. Se o teu ministério é motivacional, tu pula fora na primeira luta que tem. Mas se o teu ministério é inspirativo, você vai perceber que a sua inspiração é decisiva aqui, para você entender, vou continuar ou não vou continuar? Só de você fazer essa pergunta já está ruim. Mas faz, depois aqui eu deixo. Paulo, não me quebra não, apóstolo. Eu estou pensando se eu continuo, se eu fico. Mas que seja a última vez, irmão. Que seja a última vez. Para com essa brincadeira com Deus. Você imagina se eu chegasse com minha esposa todo dia de manhã e falasse com ela assim, não sei se eu fico casado com você ou não. Imagina. Meu casamento vai para o lixo na mesma hora, porque não importa, já acabou, não importa a decisão que eu vou tomar, já decidi. Só de eu colocar a dúvida. Agora Deus tem que ficar ouvindo você o tempo todo, não sei se eu vou continuar. Meu irmão, hoje é um dia de inspiração. Benihim então dizia, quando os discípulos de Jesus foram batizados, aí está a lista aqui, ó. Estou dando a lista de alguns. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, por não considerar digno de morrer como Cristo no ano 69. Só que você sabe que Pedro negou Jesus lá atrás, porque ele só tinha Cristo externo, mas agora ele tem Cristo interno. É o que você e eu temos agora. É o que fortalece a tua vida. O apóstolo Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria e Egito até expirar, até morrer no ano 64. As pessoas celebravam a morte dos apóstolos. O evangelista Mateus, pregado no chão,
Ele foi pregado no chão e foi decapitado no ano 70. Aí vem uma turma dizendo para mim assim, não, porque eu tenho um chamado apostólico. Meu irmão, eu estou querendo entregar o meu para você. Me desculpa, pelo amor de Deus, você está com uma igreja que você não conseguiu nem apacentar ainda, como é que você quer ser apóstolo? Não que apóstolo seja cargo, gente. É que você está buscando alguma coisa que você não conseguiu nem construir uma plataforma ainda. Veio uma leva de ordenação apostólica no Brasil. Alguns chegavam para mim e falavam, apóstolo, estou indo para tal lugar para ser ordenado. Eu perguntava assim, Deus, eu falo com ele ou não falo? Teve gente que não falei não. Porque estava muito vaidoso, muito... Eu falei, deixa, vai então, meu irmão. Mas os mais chegados, eu falei, senta aí, vamos conversar, irmão. O que você está procurando? O que você precisa? Isso vai te ajudar a crescer a tua igreja? Isso vai mudar alguma coisa na tua vida? Você realmente está apacentando quantos pastores? O que está acontecendo? Por que você está querendo sofrer mais? Você já está boa a tua vida assim? Mas tem uns que eu deixei, irmão, deixei. É duro falar algumas coisas, mas essa minha reunião aqui eu sempre aviso que é para liderança. Eu posso continuar? É porque se a gente não conversar aqui, eu não vou falar sobre isso no púlpito domingo à noite aqui na minha igreja. Eu não vou falar, porque as minhas ovelhas não precisam ouvir isso. Mas a gente precisa pensar a esse respeito. O que realmente nos move? Gente, o que importa é a unção que Deus colocou na tua vida, a missão que Ele entregou para você. Na última reunião aqui eu contei uma metáfora, isso é água. Se você não ouviu, vai ouvir essa mensagem que eu preguei, vença a guerra antes que ela termine. Você vai ver que eu faço uma metáfora de gente que já está dentro do ministério e diz, não, mas isso aqui não é um ministério. Você tem que entender o lugar que você está. O que mais se vê são projetos motivacionais que até têm ajudado muitas pessoas. Olhe bem, glória a Deus por isso. Na minha prateleira também tem livros motivacionais. Autoajuda, ajuda do alto, tudo isso, né? Mas você lê, apóstolo? Eu e apóstolo, a gente lê. Porque tem chaves bonitas lá. Eu trabalho com pessoas, eu preciso dessas chaves. Mas eu e você temos que entender que eu não leio para sustentar meu ministério, porque aquilo ali não me sustenta. É como se eu desse tamanho aqui ficasse tomando sopinha todo dia, meu irmão, eu vou cair. Eu não aguento comer só algumas coisinhas, eu preciso mais. Agora, eu sei que aquilo ali ajudou muita gente, inclusive ajuda. O problema são pastores subir no púlpito e entregar isso para as pessoas. Pastores que ficam fazendo curso, que não sabe nem teologia e está tentando ensinar essas coisas para as pessoas. Pelo amor de Deus, meu irmão, você tem a palavra que foi inspirada por Deus, Deus soprou nela, o DNA de Deus está lá dentro, Deus está se movendo nela, a Bíblia é o melhor livro para você ler, a palavra, é ali que te alimenta, é aquilo ali que rompe a tua vida, aquilo que te move. As outras coisas são outras coisas, são só outras coisas. A grande questão é que existem alguns púlpitos que eles são só motivacionais, tem prazo de validade, meu irmão, tem prazo de validade. Porque essas pessoas vão querer mais, elas não vão encontrar em você. Aí não vem com histórias que foram para outra igreja não. Quebrou a aliança. Quebrou a aliança? Não, você quebrou a sua aliança com a palavra. Eu tinha meus 23, 24 anos de idade, comecei o Projeto Vida. Comecei a frequentar o conselho de pastores. E havia um preconceito muito grande, porque além de eu ser muito novo, a igreja com esse nome, que não é nem igreja, é projeto, né? E algumas coisas que a gente fazia. Esse senhor, ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque um pastor presbiteriano da igreja independente, presbiteriano independente, na igreja tradicional, ele chegou, Joel, eu estou muito feliz de te conhecer, eu, com todo o respeito, eu sempre respeitei, porque a minha função é servir pastores, até hoje, estou fazendo isso hoje aqui, faço isso desde o meu início do ministério, sempre servir pastores, seja carregando para ele alguma coisa, seja tocando violão para ele pregar, seja o que for. E hoje eu estou servindo, te ensinando, mas a minha vida é servir pastores. E ele falou assim, você me atrapalhou, hein? Eu falei, o que eu fiz, senhor? O que eu estou fazendo? Eu fiquei preocupado. Eu estou tendo que estudar mais. Porque se eu não estudar mais, minhas ovelhas vão para o Projeto Vida. Porque as palavras que você está pregando lá, minhas ovelhas estão vindo falar comigo, e eu tive que estudar, aprofundar. Eu já estava um tempo acostumado, mas eu falei, então ajudei o senhor, né? Ele me ajudou muito, me despertou, me acordou. Porque minha intenção não era pregar para trazer a ovelha dele para a minha igreja. Mas a minha atitude mexeu com ele. Não se trata de concorrência, se trata de alguém sendo despertado numa cidade que estava tudo igual.
que não tinha ninguém movendo, não tinha tubarão no tanque. Depois você escreve tubarão no tanque, vai no Google e lá vê a história, que você vai ver o que significa isso. Não tinha tubarão no tanque, não tinha ninguém se movendo. E a minha chegada na cidade, ela mexeu com as igrejas da cidade. Eu falei, glória a Deus por isso. Agora, a grande questão é que se você está estagnado, não vem chorando que as suas ovelhas estão indo embora, é porque você também está desatualizado. Então o que acontece? Eu acredito no ministério motivacional que tirou muita gente da estagnação para a realização. Glória a Deus. Porém, quando se refere ao ministério nosso na liderança, não conseguimos sustentar por motivações externas. É preciso mais, é preciso inspiração, é preciso uma convicção interna. Você pensa bem, quando eu olho para minha esposa, tanto que nós passamos juntos, um dia muito emocionado no jantar que eu estava tendo com ela, eu falei para ela, como você já sofreu? E eu dizia, o que eu puder te aliviar hoje, eu faço tudo para trazer alívio para você. Porque são 34 anos comigo, e já passou coisas. Mas se ela não tivesse o chamado dela, se fosse só o meu chamado, ela não suportaria. Me perguntaram um dia se eu sou a favor da ordenação de mulheres. Eu falei, exatamente. Eu não sou a favor de ordenar mulher de pastor. Eu sou a favor de ordenar mulheres. Porque o Brasil deu uma melhoradinha quando começou a ordenar as mulheres do pastor. E muita mulher que nem queria ser pastora. Ei, acorda. Só porque era mulher do pastor, ordena ela. Eu falei, não, eu já ordenei mulher e o marido não é pastor. Aqui nessa igreja. Claro que eu conversei com ele. Claro que na ordenação ele estava junto comigo, botando a mão na mulher dele. Ele estava respaldando e abençoando. Só que ele não é pastor. E ela é. Por que eu vou travar o ministério dela? Só que muita gente achou o máximo. Ordenei minha mulher. Desculpa ser honesto, tá, gente? Só que eu sou a favor da ordenação feminina. Não é a ordenação da mulher. Porque ela é esposa do pastor, ela merece ser pastora. Então a diferença é enorme, sim ou não? Por quê? Porque uma mulher tem um ministério. Porque se minha esposa não tivesse o chamado dela, a convicção dela, aquilo que chamou, porque quando eu cheguei na escola teológica, ela já estava lá. Então, por mais que a gente está junto no ministério, o que sustentou ela comigo nesses 34 anos, para a gente romper juntos, não foi acreditar no meu ministério, foi acreditar no ministério dela também. Porque tem muita gente que é muito equivocado. E mesmo que a mulher do pastor não seja pastora, não tem problema nenhum. Também não tem preconceito com isso. Porque não é óbvio, tá, gente? Cuidado desse negócio aí. Bota no pacotão, ordena o casal. Depois a apóstola tem que curar. Ela faz o encontro com pastora, gente. Eu não posso contar porque ela não me permite, mas só um geral. O que tem de mulher que vai lá e diz assim, apóstola, eu nunca quis ser pastora na minha vida. Mas você falou com teu marido? Nunca posso falar com ele. Porque ele estava tão empolgado, na hora que eu vi, já estava ordenada. Eu estou sentindo que estou ajudando pessoas aqui, amém? Para você não cometer alguns erros no teu futuro. E você ir pelo óbvio, tem que ir também no pacotão. Não vai pacotão não, gente. Chamado é chamado. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Não adianta você enfiar a goela abaixo de alguém, porque aquela pessoa não suporta o nível da pressão. E muitos casamentos, muitas igrejas, ministérios, e a gente briga com isso, né? A pastora vai pregar, vai lá, pastora. O pessoal ajudando, a mulher não sabe nem pregar direito, fica um monte de gente tentando ajudar. Fala comigo, o Senhor sustenta a sua escrita. O pneuma de Deus não criou a Bíblia e depois se afastou dela. Preste atenção. O pneuma de Deus, o sopro de Deus, não criou a Bíblia e se afastou dela. Porque Ele podia ter criado a Bíblia e deixado ela para nós. Mais um livro. Então eu preciso olhar a Escritura e abrir com essa intenção, com esse entendimento. Esse poder criativo continua a sustentar o que criou. A Bíblia é tão viva hoje como há 100 anos atrás, quanto há 300. Ela é viva como a Torá era lá no Novo Testamento, era lida. Ela está viva o tempo todo, porque Deus continua soprando, operando dentro da palavra, sustentando-a, capacitando-a a ser tão forte quanto o dia que ela foi escrita. Quem crê, diga amém. Irmão, isso aqui é muito importante que eu estou te falando. Na mesma intenção que Deus revelou a Isaías, a Jeremias, a João, a Paulo, que foi escrita a palavra, inspirada por Deus, Deus continua soprando quando você abre o texto. Você abriu, Deus sopra. Que coisa linda, você está lendo Romanos, Deus está soprando como soprou em Paulo. Está tudo ali, irmão, está tudo ali. Só que a gente está lendo Bíblia, aí entra a questão da motivação e inspiração. A gente não está lendo ela de dentro para fora, está lendo de fora para dentro. A gente não consegue, inspirar, se mover na palavra. Então, Deus continua sustentando, capacitando
de uma maneira tão intensa quanto lá atrás. Mantém sua vitalidade. Isso significa inspirada por Deus. Quando Paulo escreve a Timóteo dizendo toda a escritura é inspirada por Deus, significa isso, que foi inspirada e continua sendo sustentada. Movimento dinâmico de ar, fala comigo, movimento dinâmico de ar. O que é sustentar pelo ar? É soprar através de um instrumento para produzir um som musical. Então a ideia é como se Deus estivesse soprando até hoje, como se alguém que toca um trompete, uma flauta, a saxofone, que ali enquanto ele toca, ele está harmonizando as notas. Deus continua tocando a palavra, Ele continua soprando a palavra. Por isso que de repente você sabe muito, mas de repente vem de Deus, aquela conexão. Você está em Mateus, de repente, uau, mas lá em Ezequiel... Pregadores de plantão sabem o que eu estou falando. De repente você fala, meu Deus, olha bem, olha bem, olha bem. Aí você já fica ali, dá um glória a Deus dentro da sua sala. Já começa a falar, meu Deus, o culto vai ser só domingo. Hoje é terça-feira ainda, meu Jesus, eu quero pregar logo. Por quê? Porque dentro de você é uma aspiração para se mover. Mas é quando você percebe que Deus continua. Ele só precisa de instrumentos vivos. Fala eu. Instrumentos vivos que respiram para se dispor a olhar para uma palavra que continua inspirando. Ele colocou na pedra, mas pedra não respira. Aí Ele colocou dentro de você. Você carrega uma palavra dentro de você. Fala comigo, eu tenho uma palavra dentro de mim. Soprar através do instrumento. Deus respirando ou emitindo sua própria substância para dentro de algo. Olha que coisa linda. Não é só poesia aqui não, tá, querido? Isso aqui é teologia. É Deus respirando ou emitindo sua própria substância para dentro. Ele continua soprando. Só que se ele soprasse numa pedra, a pedra continua parada. Mas quando ele sopra em você, o dia de ontem já é diferente do de hoje. Não tem como. O domingo que vem não dá para acreditar, irmãos, mas vai ser diferente do domingo passado. As pessoas até ficam incrédulas, dizendo, o que vai acontecer? Eu também fico do mesmo jeito, mas não tem jeito, nada se repete, Deus se move. O último café eu saio daqui dizendo, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, como é que vai ser no próximo discipulado? Mas não tem jeito, hoje Deus trouxe outras pessoas, você que veio de novo, mas é um sincronismo do céu se movendo. Assim foram os escritores, nas mãos do Senhor, que soprou neles como se sopra um instrumento musical. Pneuma tem também o sentido de quê? Vida, força, vital, energia, dinamismo, poder. O pneuma, querido, é a base, é o sopro, é o vento. A força que criou continua sustentando a criação. A força que criou continua o quê? Sustentando a criação. Então ele criou e continua sustentando. É diferente de um criador que criou um objeto, criou um iPhone desse, ou criou um óculos, criou alguma coisa. Apesar que hoje muitas coisas estão sendo sustentadas, né? Você pega um telefone desse, de vez em quando vem atualização de algum lugar, né? Você nem sabe, tu dorme, acorda, o bichinho atualizou. Porque alguém está atualizando. Não vou comparar isso aqui ao que Deus faz, mas é uma boa metáfora. Que quando você deita, Deus está se movendo. E a palavra dele vai se movendo. Você já viu que você leu o mesmo texto que você leu semana passada e Deus falou outra coisa que não falou semana passada? Que coisa é essa? É porque é viva, a Bíblia é viva, a palavra é viva. Mas o que isso tem a ver, apóstolo, com o tema de hoje? Qual a sua inspiração? Tem tudo a ver. Porque você é o alvo da palavra. Então a força que criou continua a sustentar a criação. Quando em uma pessoa do Antigo Testamento era capacitada a realizar coisas sobrenaturais, por que eles eram capacitados a realizar coisas sobrenaturais? Porque o Espírito de Deus vinha sobre eles. Quando o Espírito de Deus se move em mim, aí você tem lá a música de Davi, né? A verdade é que eles se tornavam distintos por causa do Espírito. Então estão tentando colocar a Bíblia como qualquer outro livro. Não é e nunca vai ser, nunca. Estão tentando colocar você como qualquer pessoa. Não é e nunca vai ser. Você tem o sopro de Deus movendo, inspirando, movendo dentro de você. E você respira. Você não é uma pedra. Apesar de que eu fiz uma crítica aqui hoje, de que eu percebo nos ambientes hoje pessoas que estão frequentando os nossos lugares e que parecem pedras, porque nada muda a atitude deles. Uma pessoa fica um ano na igreja e continua pecando, meu irmão, no mesmo pecado. Por que no mesmo pecado? Porque pelo menos muda o tema, né? Eu devia estar na mesma coisa. Por quê? Porque é uma pedra. É uma rocha no sentido negativo. Cada texto foi soprado por Deus e continua sendo inspirado. Quando recebemos as suas palavras, recebemos o Espírito que dá vida. João 6, 63, quem está comigo diga amém. Diz assim: o Espírito é o que vivifica. Quem vivifica? A carne para nada aproveita.
as palavras que eu vos tenho dito são o quê? Espírito e são vida. Então ele está dizendo, olha, o espírito é que vivifica, a carne não serve para nada. O que está ligado à carne? O que está ligado aos seus desejos, suas vontades? Não serve para nada. Mas ele está dizendo, mas dentro de você tem um espírito. Esse sim, eu libero palavras. Olhe bem, as palavras que eu vos tenho dito são espírito. Elas estão movendo dentro da gente, gente. É aí que move, é aí que te quebranta, é aí que faz tomar decisões. Quando recebemos suas palavras, recebemos esse espírito da vida. O termo usado aqui, para quem gosta do original, é o rema. Porque tem 3 traduções ali para a palavra. Você sabe, logos, rema e querigma. Quais as 3? As 3 têm sentidos diferentes, porque o logos é a revelação coletiva, o rema é a palavra específica, pessoa específica, ocasião específica. E o querigma? O querigma é uma palavra que muda ambientes, que não pede permissão. É Jesus entrando no inferno, metendo o pé na porta e chegando, cheguei. É uma palavra que é proclamação, ela não vai para convencer ninguém, ela vai para anunciar o que aconteceu. São 3. Lá está escrito palavra, mas no grego, aqui, por exemplo, é rema. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida, ou seja, são corporificação do espírito que dá vida. Ele está dando vida ao que está morto. Ele está pegando uma pessoa no meio da igreja, e uma palavra rema entrou nela, querido. Essa pessoa começa o ministério na igreja e revoluciona a tua igreja. É aquele irmãozinho que está 6 meses na igreja, ouvindo a palavra, mas de repente, pau! Ele recebeu uma palavra, todo mundo à volta recebeu a mesma, mas nele parece que entrou. Quem está entendendo? É um rema. Ele fica até em crise, pastor Jonatas, porque ele chega e compartilha com a pessoa do lado, mas ela fala, pô, legal, hein? Ele fala, mas você não está entendendo, rapaz, você não viu a vírgula, você não viu. Aí o outro fala, cara, foi legal, mas não é tudo isso não, é porque não tem jeito, foi com ele. Catou ele, pegou ele, vai te pegar hoje aqui também, meu irmão. Por que a crise? Porque você está dizendo para a pessoa que não viu o que você viu, querendo que ela veja o que você viu. Ela não viu e ela não vai se engajar como você. E o pior é quando você quer que ela faça o que Deus mostrou para você, meu irmão, você vai entrar em crise. Não me traga projetos que Deus deu para você, meu irmão. Só me comunique, compartilha, pede para eu abençoar, mas eu não estava lá com você, eu não recebia mesmo rema que você, não adianta. Você fica em crise comigo, apóstolo, mas você não tem visão, eu tenho. Só que eu já tenho muito o que fazer do que Deus já me tocou, do que Ele já me pegou. Só que nós juntos, entendeu? Nós juntos somos uma usina de poder, é isso que a palavra é. Usina de poder, é quando está todo mundo junto, produzindo juntos, realizando juntos. Sua igreja vai ser assim, tua equipe vai ser assim, pessoas serão impactadas por um rema. E rema é assim, querido. Rema é tão lindo que às vezes você está pregando um sermão devocional. O que é sermão devocional? Que você está quase lendo. Você copiou e colou do livro. E sendo um bom livro, né, está ótimo. E uma pessoa no meio fala assim, glória a Deus, aleluia, era para mim. É, meu irmão, é para você mesmo. Por quê? Porque não é você, é a força que a palavra tem, é o espírito que a palavra carrega. Enquanto eu falo, querido, tem vento, é o espírito da palavra que te toca, é o que se move, ele é o espírito que dá vida, o espírito que é corporificado em suas palavras. Quando eu sopro, a palavra entra. Agora pega um balão vazio, sopra, segura o balão cheio. Se tiver um instrumento que analise o sopro que está lá dentro, vão encontrar alguma coisa nesse ar, alguma substância que tem a ver com as moléculas do teu corpo? Sim ou não? Sim, você está dentro daquele balão. Aquele sopro que está ali não é o mesmo sopro do outro, nem o sopro do outro, sopro do outro. Aquilo ali, se pegar e guardar aquele vento, as minhas moléculas estão ali dentro. Do ar que eu respiro, do ar que saiu de mim, que entrou em mim e saiu, tem coisa minha ali dentro. Deus pegou a palavra e soprou nela. O ar está dentro dela. A molécula de Deus está dentro da palavra. Quando você lê a palavra e libera a palavra, Deus sai na palavra. É o que está dizendo, ela é inspirada, ela está sendo, ela não está morta, ela está em movimento. Não adianta, irmãos, preste atenção. Eu estou sendo questionado por pecados novos. O que são pecados novos? O mundo está diferente. E as pessoas chegam assim, apóstolo, como é que a gente faz com esse caso aqui na igreja? Apóstolo, como é que a gente faz com essa situação na internet? Será que na internet é pecado, aqui não é? Será que esse jogo, isso, irmão, é muita coisa nova? Eu falei, deixa eu orar aqui, porque eu tenho que saber, porque eu não estou nem entendendo. Porque quando eu, lá atrás, de pecado era pecado, já estava tudo. Só que tem muita coisa nova acontecendo. Porque a palavra
ela não está estática, exatamente para você entender a sua geração, o seu tempo, compreender as coisas, ter uma resposta à necessidade das pessoas hoje. Não dá para você ficar parado no tempo. Apóstolo, a palavra de Deus ela não muda. Sim, claro que não muda, mas Deus se movimenta. E as realidades é o quê? Qual a função da igreja? Trazer resposta à necessidade da sua comunidade. É você trazer a resposta às pessoas. Então a respiração que criou sua forma e sustenta. Você sabe que Deus ainda respira as Escrituras, inspira, sopra sobre as suas linhas da palavra. Quando eu leio, querido, e abro as Escrituras, eu penso assim, olha, quando você abre as Escrituras, o inferno treme. Quando você a lê, os demônios fogem. Quando você a repete, o diabo se cala. Ah, irmão, quando você abre as Escrituras, o inferno treme. Quando você a lê, os demônios fogem. Quando você a repete, o diabo se cala. Dá uma salva de palmas ao Senhor. É a palavra. É a palavra revelada. Aquele versículo que eu li, querido, compartilhando, baseando o que Deus está fazendo, toda a Escritura veio a existir. Olhe bem, parafraseando Timóteo, Paulo aos Timóteo, toda a Escritura veio a existir porque o próprio Deus soprou sobre os homens, que então escreveram, enquanto essa inspiração divina se movia sobre eles, e assim a palavra tomou forma e veio à existência. É lindo, não é, gente? Talvez eu estou curtindo sozinho aqui, mas não tem problema não. É porque é assim que eu abro as Escrituras na minha casa. É assim que eu abro. Um grande pregador disse que todas as vezes que ele prega, a sensação é como se fosse a última vez. E é por isso que eu prego. Porque eu não estou pensando que vou pregar amanhã ou depois que vem. É hoje. Pode ser minha última vez. Vai morrer após. Nada. Tem muita coisa para fazer nessa terra ainda. Mas que eu preciso estar tão inteiro naquilo que eu estou fazendo. Pregadores de plantão, líderes de célula, líderes de ministério. Você que veio aqui hoje, você que inspira as pessoas. Antes de você querer inspirar as pessoas, você tem que ter uma inspiração de algo. Motivação, já falei, vou repetir, não sustenta ministério. Pode sustentar algumas coisas aí, algumas áreas da tua vida, mas ministério não. Tem um entendimento chamado ciclo das gerações e dos tempos. Como é que chama? Ciclo das gerações e dos tempos. Olha que interessante. Havia uma vez, em uma terra distante, um sábio que refletia sobre as gerações da sua família. Ele disse assim: meu avô viajava a pé, meu pai em um carro luxuoso, meu filho prefere veículos sofisticados, mas prevejo que meu bisneto voltará a andar a pé. Aí veio esse entendimento que diz assim: pois tempos difíceis criam pessoas fortes criam tempos fáceis criam pessoas, e pessoas fracas criam tempos. Olha para essa frase, ela não é minha não, você deve já ter ouvido. Dizem que foi o Sheik de Dubai que fala isso, mas não tem muita base se foi ele ou não. Mas eu conheço a história do Sheik de Dubai. Toda vez que eu vou lá eu fico pasmo, porque muita gente diz que é ele que fala isso. Lá no deserto, ele andou a pé, andou a camelo. Seu filho, carro luxuoso. Se for ver lá, é luxuoso mesmo. Teu neto está andando de... Só que ele disse: eu tenho temor do meu bisneto andar a pé de novo. Eu digo mesmo para você, querido, quando eu olho a realidade ministerial hoje, eu não quero sofrer, nem que meus filhos sofram, nem que vocês sofram, que os jovens dessa igreja sofram, não. Só que eu fui forjado no evangelho de dificuldades, e não quero que volte esse tempo. Fui forjado no evangelho que a gente tinha vergonha de falar que era crente na escola. No evangelho que existia uma série de usos e costumes, a ponto de alguns aqui nem televisão podia ver. Só que era uma entrega tão intensa que as pessoas faziam o que tinha que ser feito. Independente da teologia, não vamos criticar agora não, porque foi o melhor que eles deram para nós, sim ou não? E graças a Deus, fala assim mais alto. Foi o melhor que eles tinham para dar para nós. Minha mãe usava véu, eu cresci a vida toda. Quando eu fui numa igreja e vi as mulheres sem véu, eu falei: está tudo em pecado. Porque na minha visão, mulher tem que usar véu, porque ela não pode falar uma palavra dentro da igreja se ela não tiver com véu. Coríntios 13.
Só que eram interpretações, que eu fui estudar teologia. Eu fui o primeiro da minha denominação a estudar teologia, porque na minha denominação a letra mata mesmo. Esse é o texto. Ninguém pode estudar fora. Quando eu fui disruptivo, eu fui mal entendido. Eu entendia que, mas era tão forte, eu fui tão inspirado por Deus, que eu falei, gente, me ajuda, vocês têm que me abençoar. Até que eu convenci os 3 anciãos da minha igreja, são presbíteros, me abençoaram e disseram, você pode ir. A gente está com medo, hein, mas você pode ir. Eu voltei e mostrei para eles que deu certo. E a gente tem que entender que não precisamos sofrer para ser fortes. Nós precisamos aprender com a história. E perceber que temos uma geração que qualquer movimentozinho, eu volto a falar porque foi contrariado, porque uma pregação foi não sei o quê, eu vou sair da igreja. Meu Deus, eu fico envergonhado quando eu vejo pessoas assim. Deus está te fazendo passar por provas, seja aprovado e Deus vai te dar mais e mais, e é gostoso, sabe por quê? Porque você chega um momento que Ele vai te preparando numa maturidade tão grande, que o vento está batendo para tudo que é lado, tu está andando, você nem sabe, nem está sentindo o vento mais, porque Deus está ali com você, você já conseguiu passar por experiência. Tem alguém entendendo isso aí, gente? Dá uma salva de palmas aí, dá uma glória a Deus aí. Fala comigo, toda a palavra de Deus tem uma instrução. Isaías capítulo 55, versículo 11, me faz lembrar uma verdade que carrego, ensino, mas que eu preciso hoje nesse tema dar a você. Assim é a minha palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas só, olhe bem, só depois, tem uma ordem sobre ela, só depois de haver feito aquilo que eu desejo. Gente, isso aqui é forte demais. Deus falou, eu liberei uma palavra na terra, e eu disse para ela, não volte para mim, enquanto não fizer o que eu desejo. Então não é o que você deseja, não é por você, é por causa do caráter dele. Irmão, tem coisas que Deus fez na minha vida, porque eu sou bonzinho. Aliás, não tem nada que você possa fazer para Deus amar mais você, eu vou te adiantando. Isso chama graça de Deus, eu prego outro dia, tá? Nada. Você se sente mais amado, né? Apóstolo, eu me sinto... Você se sente bem assim? Mas Deus não ama ninguém mais do que nenhum outro. Deus simplesmente ama. E o amor dele é tão grande que você não tem como ser maior. A grande questão é que ele diz, põe o texto de novo. Ele está dizendo, olha, eu liberei uma palavra na terra. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para o que eu a designei. Então assim será a palavra que sai da minha boca. Aliás, eu estava lendo uma versão que ela traz mais clareza, né? Eu coloquei essa versão aqui, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Próxima versão. Assim é a minha palavra que sai de minha boca, não voltará para mim vazia, por isso que eu estava lendo, talvez você não estava acompanhando, mas só depois de haver feito aquilo que eu desejo, e tenha concretizado aquilo para que a enviei para fazer. Pena que não tem essa versão aí na tela, mas você ouviu, né? Quem ouviu, diga amém. Então o que significa? Toda palavra de Deus tem uma instrução. Fala comigo de novo. Tem uma palavra de Deus, querido, dentro de você que precisa ser revelada. Quem entende isso? Tem uma palavra guardada dentro de você. Eu tenho uma mensagem pregada para a igreja em outro nível, que eu falo sobre a palavra escondida. Pode ir lá no YouTube depois e aprender sobre isso, mas aqui vamos ampliar. O texto é o mesmo, mas eu estou falando para a liderança aqui agora. Todos nós recebemos uma palavra que Deus escondeu dentro de nós. É só ler Jeremias e saber que Ele visitou você antes de você ser formado. Ele visitou você na eternidade. Não dá, sua mente não alcança. Senhor, mas é na hora da concepção dos meus pais, não antes. Antes, meu pai nem estava vivo ainda, antes. Ele te visitou antes de você existir para qualquer pessoa. Ele foi lá e colocou e designou você. No caso de Jeremias, profeta para as nações. O Joel, tal. O João, tal. O André, tal. Cada um, Deus visitou você lá. Então ninguém conseguiu chegar primeiro que Deus. Se foi lá uma religião lá, qualquer nível de religião, que botaram a mão na tua cabeça, recém-nascido, batizou você, já era, chegar atrasado. Porque Deus foi lá na eternidade, designou você e disse quem você seria. Então não adianta, não precisa contar a história, mas eu vim de lá. Vim de lá não, vim de lá está amarrado.
né? Então a questão é eu entender que eu tenho uma palavra. Se eu vou entender ela com 17 anos, como foi quando eu fui chamado, joguei um graveto lá e fui servir a Deus, se eu vou entender ela com 27, com 37, com 47, 57, 67, tem gente que com 80, tem gente que morre e nunca viu qual é a palavra. É a pior coisa da vida, querido, é uma pessoa viver essa vida achando que ele veio aqui só para ganhar dinheiro e sobreviver. Não faz sentido. E nunca conseguiu compreender o motivo do nascimento dele. Por mais que esse tema é muito falado nas nossas palestras, o meu tema de hoje não tem como eu não falar sobre isso. Que quando Isaías diz, olha, a palavra de Deus ela não volta vazia enquanto não cumpriu o que eu desejei. Deus falou, olha, ela tem uma missão na terra. E essa palavra foi dada para quem? Pedra respira? Então ele colocou em quem essa palavra? Nós, ele colocou dentro de você. Tem uma palavra escondida aí dentro de você. Tem uma missão escondida, tem um ministério escondido dentro de você. Tem algo que Deus quer realizar nessa terra, que as pessoas ao teu redor estão clamando, a tua família está gritando. Tem multidão que está dizendo, meu Deus, quando que vai vir a resposta que eu preciso? Sabe o que está acontecendo? O pior que estava dentro de você o tempo todo, e você ficou omisso, esperando que o pastor fosse na tua casa, esperando que alguém resolvesse, que um rico pagasse a conta da sua mãe, o plano médico de alguém. Você é a resposta da tua casa, está tudo dentro de você. Você é a pessoa que vai mudar o nível familiar, querido. O meu sobrenome é Pereira. Pereira tem algum nome assim? Apóstolo, todo mundo tem Pereira. Costa. Eu não tenho nome de príncipe, eu não tenho nome geracional, eu não tenho nome nenhum. Mas o Senhor começou a falar comigo, eu vou mudar o nível da tua casa. Se você não está entendendo, fica sem entender mesmo. Não é só prosperar, querido, é mudar o nome da tua família, é tornar nobre. Sabe o que eu estou falando para você? É o que Deus quer interferir em você, através de você. Só que você carrega essa palavra escondida que não vem para fora. E por que ela não vem para fora? Medo. Medo de se expor. Medo que as pessoas vão dizer. Medo de estar enganado. Medo, apóstolo, como que eu vou saber se a palavra é de Deus ou não? Meu irmão, só se expondo. Você só vai saber se tem dom de cura se você tentar. Você vai saber se você pode ressuscitar morto como? Tentando ou passando vergonha. Você tem que se expor, meu irmão. Só que você vai se assustar, hein? E quando você começar a se expor e Deus começar a te usar, você vai falar, meu Deus, cruz credo. Que é isso? Até você vai levar susto. Quando você chegar de um culto para o outro, alguém falar assim, apóstolo, e eu falo de verdade, eu estava com câncer, eu fui fazer fui fazer exame, o câncer sumiu. Aí você se escandaliza com você mesmo, você fala, eu não fiz nada não. Mas não fez mesmo não, você só se expôs, orou e Deus fez, irmão. Só que pense quantas outras pessoas que voltaram e morreram porque você ficou com a palavra escondida dentro de você, por causa da tua reputação. Irmão, se você está no ministério, a última coisa que você tem que se preocupar é com a sua reputação. Lembra? Caráter é o que você é. Reputação que as pessoas falam de você. Fala o que quiser de você. Você tem que se preocupar com o seu caráter. Ah, mas eu falei e não aconteceu. Está igual o irmão lá. Pedro afundou, meu irmão, mas ele foi, meu irmão. Pelo menos ele andou 2 metros, 3 metros, 4 metros, meu irmão. E você ficou dentro do barco? É tão lindo, né? Ah, o irmão ali deu tudo errado, irmão, mas pelo menos ele está tentando, ele foi, ele fez, ele está se expondo. A gente precisa compreender que há uma palavra, fala comigo, tem uma palavra guardada dentro de mim. Então por isso que eu escrevo, ó, você tem uma verdade dentro de você que ainda não se manifestou. Essa semente tem um poder de transformar a sua vida. Transforma a sua casa, transforma a sua família, prospera as pessoas ao teu lado, abençoa, porque Deus nunca vai dar nada para você, gente. Lembra da história que eu contei aqui, eu já falei algum momento, a árvore come o próprio fruto? Ela só dá fruto para alguém comer. E quando ela deixa as pessoas pegarem o fruto dela e a sombra dela, Deus se cuida para mandar água para a raiz. Quanto mais você entregar, mais Deus vai te prosperar. Só que a gente tem essa dinâmica, a nossa mente é meio racional, é meio toma lá da cá. A gente consegue entender que a doação pode prosperar a tua vida, que a entrega, cuidar de pessoas vai abençoar a tua casa. Apóstolo, acabou de falar que pessoas vão para o ministério para ficar rico. É, então mesmo. Mas quando você está no ministério para servir,
A consequência é a prosperidade. Mas não é o primeiro alvo, é a consequência. É o quê? Quem está aí, diga amém, gente. A palavra tem poder de preencher vazio, tem poder de realização. Mateus capítulo 1, versículo 18. Abre a palavra de Deus, vamos olhar a missão que Maria, mãe de Jesus, recebeu. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo... Está escrito na Bíblia, gente. Eles não coabitaram, porque a gente tem dúvida disso ainda. Posso? Será? Ela foi... a Bíblia diz que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Na hora que ela ficou grávida, teve alguma evidência? Nenhuma. Era tão problemático porque ela não tinha certeza de nada. Ela tinha uma palavra que o Espírito Santo colocou uma semente dentro dela. Só que passou o tempo, a evidência apareceu ou não? Sim ou não, gente? Tinha como ela esconder depois ou não? Porque quem recebe uma semente do Espírito Santo, a evidência nunca vai ficar escondida. Se o teu ministério não tiver evidência, no próximo encontro com Deus, você se inscreve rápido e vai correr atrás, meu irmão. Porque ministério não é cargo, ministério é evidência. Ei, pastores, minha equipe, quem está aí de plantão, quem está em casa, ministério é evidência. E não dá para esconder a barriga. Todo mundo vai ver. Você não precisa nem fazer força para ver. Você não precisa fazer propaganda. Você não tem que botar no Instagram. Não precisa nada. Todo mundo olha para você e vai ver evidência. E qual era a evidência de Maria? Qual era a missão de Maria? Qual era a missão que Deus deu a ela quando o Espírito Santo a engravidou? Maria recebeu o ministério através do Espírito Santo. A princípio não tem evidência, mas logo a barriga começa a mostrar a evidência. Ela não podia mais esconder. O ministério que ela recebeu do Espírito Santo era revelar Jesus ao mundo. É isso que é o ministério. Chegaria o dia que o que estava dentro dela ia nascer, e o mundo todo ia ver a evidência do que ela recebeu de Deus. Meu irmão, você não tem escolha. O teu ministério vai nascer. As evidências vão aparecer. Só que o nosso chamado é qual? Revelar Jesus ao mundo. Seja num púlpito, seja num ônibus, seja numa academia, seja do lado de alguém, seja numa festa de aniversário, eu estou colocando a unção para fora. Então para com essa coisa meio natural, ou seja, que você olha o ministério como a pregação, os lugares, a performance. Não, que a evidência do meu ministério é colocar Jesus ao mundo, é saber que Jesus está vivo. Maria, no primeiro momento não tinha nada, mas passou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, não importa se vai ter que demorar 9 meses, mas o que Deus está plantando em você aqui hoje, querido, vai inspirar muitas pessoas. Pode dar uma salva de palmas, pode dar glória a Deus em nome de Jesus. Ei, dá glória a Deus. Então tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Fala para o teu irmão assim: qual é a evidência do teu ministério? Apóstolo, eu prego o evangelho, é reino, tudo é reino, tudo é reino. Irmão, eu vou falar. Quando o discípulo meu vem com essa história, eu faço a obra para todo mundo. Irmão, eu faço a obra para todo mundo, mas eu tenho as ovelhas. Eu prego o evangelho, eu cuido de pessoas. Eu não sou itinerante pregando fora, não. Eu tenho meu testemunho. Por mais que essa história é linda, né? Eu estou na igreja, não tem um discípulo, não tem uma célula, não tem ninguém, mas eu sou muito usado por Deus. Irmão, você que está dizendo. Porque ministério tem evidência, pastor tem ovelha. Pastor não tem nome, pastor tem ovelha. Eu tenho pessoas que estão comigo, que tem às vezes o título, não tem ovelha. E tem gente que não tem título e é pastor. Agora, fala, apóstolo. Não, olha para dentro de si, só tá bom. O que eu quero dizer com isso? Que a inspiração, querido, que Maria recebeu, apareceu uma hora.
Não tem como você esconder o que Deus está fazendo na tua vida. Nós somos apaixonados. A diferença que nós temos das pessoas comuns dentro de uma igreja é que nós somos apaixonados e continuamos apaixonados. Pedra não respira, mas eu respiro. Eu tenho desejos, tenho vontades, eu brigo com meus pecados. É isso que me faz vivo, isso que me faz ter palavra. Porque senão Deus vai usar pedra, vai usar anjo, vai usar outra coisa, mas Ele quer usar você. Ah, mas eu não mereço. Claro que não. Claro que não. Mas é por isso que Ele plantou uma revelação dentro de você. E quando as pessoas ouvirem você abrindo a boca, falar: é milagre. Não, é milagre. Esse homem está falando desse jeito. O que está acontecendo na vida dele, só Deus pode fazer uma coisa dessa. Então, aqui vem alguns entendimentos. Há uma palavra escondida dentro de você que vai se manifestar. Há uma palavra escondida dentro de você que vai se manifestar. Eu tenho 2 princípios que eu não quero aprofundar nele, porque todos os 2 para mim são estudos profundos. Eu fiz uma campanha inteira com 7 ministrações com a palavra raiá. Qual que é a palavra? Então eu não posso ser tentado a entrar nessa revelação, porque ela é fantástica. Ela é exatamente em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Por 7 semanas, e preguei mais porque tempo tem. Que é quando Deus disse: haja luz e houve luz. A palavra ali no hebraico não é bará, quando Deus criou do nada. Não é assá ou yatzá, quando Deus pega a matéria-prima e espreme e faz um homem. Mas a palavra ali é raiá, é chamar a existência, é trazer para fora o que está escondido lá dentro. Ali Deus não estava criando a luz, Ele estava dizendo: vem para fora, manifesta o que já está dentro dessa pessoa. Foi quando Jesus curou aquele cego de nascença, que colocou o barro nele e disse: vai e lava em Siloé. Por quê? Porque ele era um cego de nascença, que antes dele curar ele disse: por que ele está cego? Para manifestar a obra do Pai. A obra é que Jesus olhou para dentro dele e falou: ele está dentro dele, ele enxerga, só que fora ele não. Então tem uma obra dentro, obra é o que está pronto. Então vem para fora. Naquela hora ele não estava curando o cego de fora para dentro, estava de dentro para fora. Ele estava dizendo o que? Raiá. Quando Deus olhou para a escuridão, Ele olhou para a escuridão e disse: me entregue a luz, haja luz. Deus criou o sol no 4º dia, querido. Essa luz não tem nada a ver com o sol, luz primeva. E que não é luz de iluminação, é luz de revelação. A revelação faz você andar no escuro sem tropeçar. Quando todo mundo está caindo, você tem rumo na tua vida, porque Deus iluminou o seu interior. Raiá significa que todo humano, todo ser humano, toda pessoa que anda com Deus, tem algo dentro dela que não manifestou ainda. Eu não estou aqui para dizer: olha, receba. Estou dizendo: vem o que está dentro de você. A gente às vezes está buscando um culto dizendo: ora por mim, transfira a tua unção. Você não precisa da minha. Eu preciso é que você faça igual Paulo. Eu posso fazer igual Paulo fez com Timóteo: avivar o que está dentro de você. Eu vou soprar o fogo que está aí dentro, porque eu não tenho que transferir nada para você. Eu tenho que só ativar o que está aí dentro de você. Está morto, está aí parado, e está dizendo: raiá, vem para fora. Então por que eu falei desse conceito? Não quero pregar tanto sobre ele, porque é um intenso, um intensivo de conhecimento baseado nessa perspectiva. Toda a maiêutica que Sócrates criou foi em cima do raiá. Ele viu a mãe dele, parteira, e viu várias crianças nascendo na casa dele. Várias crianças. Sócrates criou a maiêutica porque ele acredita em quê? Aquilo que o povo hoje usa. Que eu não preciso dar a você, eu preciso só fazer as perguntas certas para poder tirar de você o que está dentro de você. A maiêutica por causa de quê? Porque as crianças que ele viu a mãe dele tirando da barriga das mulheres. Então ele falou: eu também posso tirar de dentro das pessoas o que está dentro dela. Olha que coisa louca. Só que não foi Sócrates que criou isso, foi Deus que falou isso lá no Gênesis. Lá atrás já tem um princípio, todo judeu entende isso. A cultura judaica é tremenda, irmão, porque ela nos dá uma base para compreender princípios que Jesus utilizou, e que não foi só uma cura de um cego de nascença. Ele estava dizendo: por que ele usou o barro? Porque desde a criação, Deus não tinha pego no barro ainda, Ele pegou de novo, para lembrar que do Gênesis Ele fez o mesmo quando criou o homem, e colocou no homem. Por que ele usa barro, gente? Usou barro porque estava perto, irmão. Tudo tem um porquê na Bíblia. O que eu quero te mostrar, e a gente vai continuar, é que aqui tem um princípio claro. Algo dentro de você que ainda não se manifestou, porque o dia que manifestar, a tua casa prospera.
O dia que manifestar, teu ministério voa. O dia que manifestar, as coisas vão romper. E eu estou dizendo, em nome de Jesus, como Paulo disse para Timóteo, aviva esse raiar, aviva esse dom, move o que está dentro de você. Tem alguém aí, gente? Ei! Quando Isaías está dizendo que a palavra de Deus não volta vazia, é a palavra arrependimento. Ele está dizendo, a palavra de Deus nunca se arrepende. Ele está dizendo, não tem arrependimento. O que Deus falou nunca vai se arrepender. Deus falou, vai primeiro cumprir o que apraz e depois volta para Ele. Só que não volta do jeito que foi. Por quê? Porque Ele compara a semente, Ele compara a palavra a uma semente. Se você vê uma foto de uma semente, você vê que é fácil entender isso. Quando a gente percebe que uma semente, olha aí, ela cresce para baixo, ninguém está vendo nada, até que ela começa a empurrar a terra. Tem um monte de ministério que está assim, que está na hora. Está na hora. Está começando a empurrar as estruturas, está empurrando. Vai nascer, não tem mais jeito, meu irmão. Ei, não tem como, o teu ministério vai nascer. Então eu vou começar outra igreja. Não me use para a sua rebelião. Não me use para a tua rebelião. Quando eu falo ministério nascer, querido, é você ser usado, fazer crescer o lugar que te fez crescer. Não, porque é tão simples, né? Pegar uma palavra e distorcer ela, uau, cheguei na hora certa. Deus não é um Deus de confusão, gente. Deus não é Deus de confusão. O Projeto Vida começou numa garagem, com 4 pessoas, começamos a evangelizar na rua. Demoramos 7 anos para ter 200 pessoas. É difícil, sabia? Porque quando você começa rachando uma igreja, tu começa com 200. Desculpa a honestidade. É fácil. Não devia ter vindo, né? Eu te avisei. No próximo você pensa bem antes de vir. Isso é dia 7 de novembro. Irmão, são princípios, meu irmão. Sucesso com Deus é você cumprir princípios da palavra. Não é só cumprir resultados. A gente tem aquela coisa, o fulano está com dinheiro, está na bênção, o fulano está passando luta, está no pecado. Isso é coisa romana, vocês estão cuidando, a ideia romana. Que se não fosse assim, profetas não passavam lutas. Pessoas que estão no deserto, se fosse assim, o Espírito Santo veio para Jesus, levou ele para o deserto, levou para onde? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, gente. Então a gente tem que parar com essas teologias romanas que a gente carrega e até prega. Está na bênção, que está prosperando. Irmão, quem garante? Então, dentro de nós, põe a semente de novo. A visão que eu tenho, irmãos, da igreja senhora, ela está empurrando a terra. A gente já cresceu muito, só que você pensa que é tudo, não é nada. Até agora ninguém viu você ainda. Até agora ninguém viu a gente ainda. Deus está começando a empurrar a terra. Ministérios aqui vão começar a prosperar, romper. Você dentro do teu ministério, Deus vai fazer você romper. Deus vai te usar para que você possa ser uma pessoa tremendamente usada pela palavra de Deus para libertar pessoas. Você vai romper, você vai colaborar, vai romper. Mas apóstolo disse aí que é rebelião. Agora, se eu estou num ambiente onde a semente cresce, tem um vaso de concreto que não deixa romper, não me usa ainda mesmo assim. Mas aí é diferente. Porque eu estou num ambiente onde eu não sou estimulado, onde eu não cresço, onde as pessoas têm medo do meu sucesso. Aqui teu sucesso é o quê? Meu alívio, meu irmão. Teu sucesso é meu alívio. Quero você bem, quero você pregando muito, quero você rompendo muito, porque você vai me aliviar. Só que realmente existem ambientes que você começou a romper, alguém começou a te travar. Começou a te travar, pisar em você. Aí não tem semente que aguente. Mas deixa isso para outro dia, tá bom, gente? Hoje eu estou falando sobre algo, eu estou falando sobre um profético. Deus está empurrando, e as estruturas estão quebrando, e as sementes vão começar a romper. Em Israel, quando você for lá, eles plantam milhares. Eu vou a Israel tem mais de 20 anos. Da minha primeira ida, não sei se você percebe isso, Bispo Fabiano, da sua primeira ida para hoje, a cidade é toda arborizada. As cidades, deserto não tanto, mas tem lugares como a Galileia que era muito árido.
Em mais de 20 anos que eu vou lá, porque eles plantam milhões de árvores. Só que tem umas que é argiloso, eles têm que abrir com britadeira para plantar árvore no meio de estradas. E aquelas árvores são tão fortes que elas crescem, elas rompem. Então não importa o nível de sequidão que o teu ministério possa estar vivendo. Lá em Israel é uma terra, querido, que a terra mana leite e mel, porque é uma terra que tem promessa. O dia que você for no Egito, olha, presta atenção, e você atravessar a fronteira, tu vai se escandalizar. Tu vai ficar louco, você vai escandalizar, você vai falar, meu Deus, como que pode? Eu estou aqui nessa terra pobre, gente passando fome. Aí você atravessa 200 metros a pé, carregando sua mala. Aí tu atravessa e chega em Eilat. Aí tu atravessa por lá de cá. Essa terra aqui é a mesma de lá de trás. O céu, gente, é o mesmo. Só que tu chega aqui, já estão te recebendo com flores, com uva, com água gelada, com prosperidade. Aí você fala, como que numa fronteira de menos de 500 metros, um lugar pode ser tão rico e um lugar pode ser tão pobre? Porque essa terra aqui tem uma promessa, querido. O teu ministério tem promessa, querido. Não tem a ver com o lugar que você está. Pode alguém não ter prosperado lá até você chegar. Até você chegar, meu irmão. Mas a tua vida inspira, vai atrair multidões, pessoas virão, a tua semente está empurrando, ela vai nascer. Toda a palavra de Deus, querido, ela não vai voltar vazia enquanto não cumprir o propósito dela. Você tem uma palavra escondida dentro de você, e o Senhor está dizendo, raiar, vem para fora, manifesta. Se tem alguém recebendo, ei, dá glória a Deus. O segundo conceito que carrego e preciso elucidar até aqui é quando eu leio Gênesis capítulo 1, versículo 1. O Gênesis para mim é o melhor, onde se abre o entendimento de muitas coisas. No princípio criou Deus Aleph Tav, os céus e a terra. Eu não sei se quando falar sobre tradução bíblica aqui, que vai acontecer no final de semana, não acredito que precisa entrar nisso. Mas todo tradutor bíblico e toda a gente que leu o original diretamente na Bíblia, ele vai descobrir, querido, que tem uma pergunta. Por que em todas as Bíblias traduzidas está no princípio criou Deus os céus e a terra? Mas na Torá, em hebraico, está escrito no princípio criou Deus Aleph Tav, os céus e a terra. Por que tem duas letras que não foram traduzidas? Por que tem duas letras que está... Apóstolo, você está falando sério? Estou falando seríssimo. Elas estão escondidas na Bíblia. Elas estão ali, elas não estão expostas. Você vai ler no princípio criou Deus os céus e a terra. Por que eles não revelaram? Porque não é para revelar. Porque o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. O Tav é a 22ª última letra do alfabeto hebraico. Então, o que está dizendo ali, que a pergunta que todo mundo não se cala. Mas Jesus está desde o início, sim, o próprio Deus mandou colocar ele ali. Porque ele é o início, ele é o fim. Quando Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, traduzir errado, tá gente? Ele disse, eu sou o Aleph e o Tav. É porque colocaram em grego. Mas não tem problema, isso não atrapalha a Bíblia em nada. Porque o princípio ele está dizendo, eu sou o início e eu sou o fim. Isso é dado a Jesus. Ele está desde o Gênesis. Só que essa palavra está escondida na Bíblia. Por quê? Para que alguém possa ler e saber que o Cristo escondido, desde o primeiro versículo, é o mesmo que Apocalipse, o último, está dizendo, ele é o alfa e o ômega. Então o que significa isso, apóstolo, para a minha vida? É que se Deus escondeu, não só aqui, hein? O Aleph Tav está em outros textos bíblicos. Não vou agora falar sobre eles. Você vai descobrir o seguinte, são 7 palavras, porém a palavra do meio não existe. Não tem tradução. Só que ela foi colocada. Ela está lá. Como a Bíblia não pode tirar um tio, não pode tirar uma vírgula, alguém tirou? Não, ninguém tirou. Ela está escondida. Quando as pessoas olham para você, não veem. Mas dentro de você, Deus escondeu uma palavra. E que só vai perceber quem conseguir ler você. E o Espírito Santo, quando entra dentro de você, ele começa a ler. Ele vai lendo e começa a descobrir onde está o Aleph Tav dentro de você. Onde está o chamado que Deus entregou em você. Enquanto você não tem uma experiência com o Espírito Santo, você não sabe o que Deus tem de fato a realizar através da sua vida, através do seu ministério. Aqueles que lêem o original sabem. Agora,
Por que isso? Só para aumentar o teu conhecimento, sair do café aqui do discipulado dizendo, uau, agora eu sei, vou ler a Bíblia no original. Não, aqui é para te mostrar que não voltará vazia. A terra era sem forma e vazia. Veja que foi com a palavra, porque o Aleph Tav está lá, porque Jesus é a palavra, Ele é o verbo, Ele é o início, Ele é o fim, Ele está ali presente em toda a Escritura. Então essa palavra, ela preenche vazios. Toda vez que você usa a palavra, lembra que eu falei, Deus sopra, você está soprando, a palavra está preenchendo vazios. Eu subo ao púlpito dizendo, Deus me usa, para quê? Para preencher o vazio da minha igreja, preencher o vazio da alma humana, para que a palavra chegue à necessidade das pessoas. Então cada palavra de Deus tem uma missão. Repita comigo. Só que a palavra preenche vazios, porém olhe bem, conhecimento em acúmulo gera vazio. E a palavra preenche. Conhecimento em acúmulo gera vazio. E a palavra? Apóstolo, mas não é a mesma coisa? Não, meu irmão, não é, nunca foi. Se você tem um ministério só baseado em conhecimento, mas não tem inspiração nele, você não tem a palavra verdadeira, você não tem a palavra de Deus, você não tem a missão clara para você, você é só um pregador, você é só um expositor bíblico. Agora, se você quer que essa semente comece a romper, que ela não volte vazia, que ela cumpra o que apraz, você não vai fazer o que todo mundo faz, você vai descobrir o que Deus mandou você fazer. Cuidado com a modelagem errada, meu irmão. É claro que se eu estou no ambiente, significa que aquilo ali me atrai, tem a ver com o que está dentro de mim. Você está aqui hoje porque de alguma maneira o que eu estou pregando tem a ver com você também. Mas acredite, existe o teu modelo, existe algo original plantado dentro de você que vai completar a minha vida, vai completar o teu ministério, vai se mover. Então a semente tem nela contido o quê? Todas as instruções, você sabe disso. Você olha para aquela sementinha, está tudo lá. Ensino básico hoje aqui no nosso discipulado. Mas tem que lembrar disso. Que o cara pega uma semente de laranja e fala, meu Deus, como que pode alguém ter inventado isso? A ciência não vai chegar nunca nisso. De colocar tudo ali dentro, madeira, folha, fruto, raiz, tudo ali naquele dispositivozinho desse tamanho, que planta, tem que esconder e deixar escondida por um bom tempo. Deus pega essa semente, plantou lá na minha vida, lá atrás, plantou na tua vida lá atrás, só que algumas estão no meio do concreto, parece que não consegue, que a estrutura não deixa. Você foi plantado no concreto, e você está tentando, vai para um lado, vai para o outro. Sabe vira aquelas flores que estão toda deformada. Deus está arrancando você e colocando. Por isso que eu estou falando, tem coisas para acontecer, meu irmão. Não se acostume com lugares. Deus está nos movendo para conquistas novas. Deus quer trazer essa raiz profunda. Agora, você que aprendeu a passar pela tribulação e conseguiu tirar proveito dela, aí ninguém te segura. Olhe bem, quem está aprendendo, diga amém. Há uma palavra que ainda não saiu da sua boca, porque não se tornou a verdade na sua vida. A grande questão é que a gente quer falar daquilo que ainda não fomos convencidos. Eu quero sim, caminhando ao final, mas eu preciso muito que você compreenda o princípio dessa mensagem de hoje. Pedra não respira? Não. A mensagem aqui, qual é a sua inspiração? O que inspira você? Porque é isso que vai sustentá-lo. É isso que vai trazer vida. Tem uma declaração que está guardada dentro de você. Se você não tem uma fé ativada, alguém vai ter que ativá-la. Eu quero ler um texto em 1 Reis, no capítulo 17, do 10 ao 16. Por mais que você conheça a história, promete para mim que você vai exercitar a arte do não saber. Qual arte você vai exercitar agora? É importante, porque senão você já vai ouvir com o seu sermão pronto. Você já pregou esse texto, mas eu queria que você ouvisse a minha leitura como se fosse a sua primeira vez que você está ouvindo essa história. Eu sei que é difícil. Uma narrativa de alguém que tinha uma palavra escondida dentro dele e que essa palavra resolveu o problema de uma família. E eu quero que você compreenda o porquê que Deus colocou uma palavra escondida dentro de você. Ela não é por causa de você. Esse é o grande segredo do teu ministério. O teu ministério não é para você. Muita gente tem crises, eu já expliquei sobre isso. Um grande pregador dizia, Deus me usa tanto para curar os enfermos, mas Deus não me usa para curar a minha própria enfermidade. E ele chegou a dizer, eu não sei se eu continuo curando os enfermos. E alguém muito sábio disse para ele, quando você recebeu o seu dom, não foi para usar em você e as pessoas olharem,
mas foi para usar nas pessoas e a glória de Deus se manifestar. Com você Deus cuida, no tempo certo Deus faz. Eu prospero tanta gente, mas a minha casa não prospera. É claro que é importante, se isso demora muito tempo, você vir para o discipulado. Ouvir para receber algo que possa desatar. Porém, compreenda uma coisa. O profeta tinha uma palavra escondida. E graças a Deus ele teve coragem. Eu peço a Deus a coragem desse profeta aqui. Então vamos à narrativa. 1 Reis capítulo 17, versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, hein? Ela foi muito objetiva. Teu Deus, profeta, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: irmão, essa é a hora do profeta. Essa é a hora que você entra na realidade das pessoas. Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Dá uma salva de palmas, irmãos. Meu Deus do céu. Vamos lá, eu já vou orar, mas eu preciso que você entenda isso. A palavra que o profeta carregava preencheu o vazio daquela casa, de nenhuma outra casa. Ele precisava se encontrar com aquela mulher, e aquela mulher precisava se encontrar com ele. O sincronismo dele encontrar essa mulher pegando 3 cavacos. O que é cavaco? Galhos. Quem tem fogão a lenha, querido, pegar 3 galhozinhos, o que ele está querendo dizer para a pessoa que está vendo? Eu não tenho quase nada para cozinhar. O que eu tenho é tão pouco que eu vou colocar um fogo aqui nesses 3 galhos e vou cozinhar o que eu tenho. É pouco demais. O sincronismo dos dois ali é o céu conspirando a teu favor. Eu disse no início que o céu está conspirando a teu favor aqui hoje. Eu quero ter a coragem do profeta, porque essa é a coragem, querido, de falar alguma coisa que está indo contra a própria razão, contra a sua própria reputação. Porque se ele fosse um homem preocupado com a reputação dele, ele nunca falaria o que ele falou para ela. Falaria? Pensa, eu vou comer uma comida de uma mulher viúva? Parece que eu estou indo até contra a lei, eu estou indo contra tudo, irmão. Mas quando você carrega uma palavra escondida, você precisa ter coragem de dizer para alguém que Deus está mandando dizer, porque não é por causa de você, não se trata da tua reputação, da tua prosperidade, é por causa daquela pessoa que está gritando, esperando que um profeta, que alguém chegue, que uma mulher de Deus possa falar a verdade para ela. Dentro ele está gritando: me manda fazer que eu faço. Naturalmente aquela mulher faria o bolo e comeria com o filho dela, mas dentro dela tinha um clamor dizendo: eu preciso entregar minha última oferta. Não vou lá no texto, mas se não me engano, Deuteronômio 2. Se não é lá, você pesquise depois qual era a oferta mais pobre que se apresentava no altar. Você vai ficar pasmo com o que eu vou te ensinar aqui. Quando uma pessoa chegava diante de Deus, ele podia matar um touro, podia matar um bezerro, podia matar um novilho, podia matar uma pomba, podia levar frutas, porque ninguém podia apresentar diante de Deus de mãos vazias. Até o mais pobre do mais pobre pegava um efa de farinha. O que é um efa de farinha? Um efa de farinha é você apresentar aquela farinha, que é o mínimo que você tem,
O sumo sacerdote enfia a mão e faz isso, ó. Ele enche esses 4 dedos, e aqui ele encheu o quê? Um efa de farinha. Aliás, não, perdão, aqui, ó, 3 dedos. Ele arruma aqui e fica esse pouquinho de farinha aqui, ó. Esse chama um efa. Você sabe o que o profeta fez com aquela mulher? Não tem tabernáculo para o sacrifício, e por isso vocês estão com fome. Porque se não tem lugar para ofertar, as pessoas passam necessidade. O tabernáculo de Senhor estava em ruínas. Você se lembra dessa época? Que Elias fala sobre isso? Ficou arruinado, porque tinha 2 pensamentos entre o povo. Então não havia sacrifício. Lá no Monte Carmelo foi restaurado. Quem está sintonizando? Lembra? Então o que ele está dizendo? Essa mulher está passando necessidade, porque falta um templo, falta sacerdote. Só que eu sou o profeta de Deus aqui agora, e eu preciso pedir o efa dela. Eu preciso pegar o bocado de farinha que ela tem. Eu preciso provocar os céus, porque princípio funciona em qualquer lugar da terra. E ele mandou ela fazer o bolo. E como profeta, o sacerdote que come do fruto, você sabe disso? Ele come do bolo, porque aí, meu irmão, tem que ter coragem. Você tem uma criança aqui morrendo de fome. Fala a verdade, irmão. A viúva aqui, e você aqui tomando água, acabou de sair de Querite, comendo carne à vontade. Ei, você está ligado ou não? Aí tu chega lá, barriguinha cheia, você não está com fome, você está comendo porque você precisa comer. Porque princípio não se negocia. Ah, irmão, vai querer ser mais justo que Deus? Não, porque na minha igreja eu não cobro o dízimo da viúva. Na minha igreja a pessoa chega muito pobre, eu devolvo. Eu já fiz essas loucuras também. Deus falou comigo, você quer ser eu na vida dela? Princípio, irmão, para todos. Seja o mais miserável que tem. Carrega o leito, meu irmão. Então você não tem nada para carregar, pega o leito e anda, vai lá. Aí ele pega o efa, ela faz o bolo, ele come. Quando ele come, a mulher comeu, o filho comeu, e não faltou mais farinha, porque o vazio foi preenchido, meu irmão. O vazio foi preenchido, porque a palavra escondida dentro do profeta liberou o vazio que estava naquela casa, e a panela não falta azeite, não falta mais nada. Não querer ser mais justo que Deus, cumpre o que a palavra de Deus está dizendo, e o teu rebanho vai prosperar. Cumpre o que a palavra de Deus está dizendo, e Deus vai fazer a obra. Existem coisas que estão para acontecer no teu ministério a partir dessa reunião. Nós vamos chegar daqui a algum pouquinho minutos, os músicos podem até entrar. Nós vamos entrar num tempo de profunda busca e adoração. Quem está disposto a fazer isso, diga amém. Deus vai te falar sobre esse momento aqui. Eu quero ter a coragem do profeta. Apóstolo, quer me pedir uma oferta hoje? Mas eu não peço oferta. Não é esse o propósito dessa reunião. Mas eu nunca estaria numa reunião dessa e sairia para casa sem provocar os céus, nem que seja um bocado, um efa de farinha. Mas quem lembre-se, quem dava efa de farinha era miserável. Miserável não pejorativo, mas porque a pessoa era tão pobre que ela entregava um efa. Agora você acredita que tem gente que vai para uma reunião dessa, ele consegue sair sem entregar uma semente? Não estou lutando em causa própria, irmão. Mas você acredita que você está querendo ser líder de alguém? Você quer inspirar pessoas, só que é medíocre na sua entrega. Sabe a primeira coisa que eu mudei na minha vida, querido? Porque eu vim da escola teológica, nem tudo eu consegui aprender lá. Inclusive, não é culpa de ninguém, eu achava que por ser pastor nem dízimo tinha que dar. Tem misericórdia desse servo aqui. Mas é porque era tradicional. Eu achava assim, eu já estou me doando, eu já estou inteiro para Deus, eu já sou de Deus. Irmão, minhas ovelhas na pobreza. Eu me lembro a primeira vez, apóstolo, eu sempre conto essa história, e história é para contar mesmo, né? Pastor Tanner Nelson, comunidade evangélica da Zona Sul, lá no Flamengo. Eu estou lá com a minha igreja, nós fomos no ônibus, alugamos uma escola, levamos panela, lembra-se? Panela, cesta básica, porque a gente queria fazer o congresso, mas a gente nunca poderia ficar no hotel. A gente nunca poderia pagar uma comida do lado de fora no restaurante. Nunca. Primeiro que eu já dizia que nunca, porque o profeta é que diz, né? Então a gente levou muita comida que a gente ganhou, parecia tudo baixa renda. Aquele ônibus de gente pobre. Mas nós fomos na conferência. Ficamos lá 3 dias. Comida, oi? Apóstola, ela é lúdica, era uma aventura. Desculpa, ela está certa.
Corta essa parte aí. Mas eu quero te mostrar, querido, porque eu era o sacerdote da igreja. Então ali eu tinha um entendimento. E a realidade era essa mesma. Ou eu ia daquele jeito, um ônibus bem velho, pensa naquele cata-osso mesmo. Chegamos na Zona Sul. Eu tinha até vergonha quando nós chegava na frente, estacionava. O pessoal devia falar, da onde veio esse pessoal aí? Mas o povo ali recebendo a palavra. Eu levei minha igreja inteira. Aquele ônibus era minha igreja. Levei a igreja. Aí eu tô lá. Dinheiro contadíssimo. Não tinha nada mais do que aqui. A comida já estava garantida, porque no refeitório da escola nossas cozinheiras faziam. Tem gente que fala assim, ai que saudade daquela época. Eu não tenho nenhuma. É tão engraçada a nostalgia, né? Tem nenhuma. Quem beijou, beijou, meu irmão. Quem viveu com a gente, viveu. Era legal? Era, que a senhora falou, uma aventura. A gente ali, todo mundo dormindo nos quartos e tal. Hoje eu vou com o meu pessoal e vai para o hotel. Vai para o hotel. Eu já levei muita gente para Israel, gente, daqui dessa igreja. Deus mudou nossa realidade. O Tânia Nelson fez uma oferta. Ele está lá, eu estou aqui em cima. Minha igreja estava espalhada lá. Ele pregava, ele tinha uma voz muito grave, uma voz forte. Parecia que entrava dentro da gente. Eu me lembro direitinho que ele falou, a minha mulher morreu. Aí eu olhei, será que aquela ali é outra, né? Que tinha uma mulher do lado dele, né? Aí ele falou que ele olhou para Deus, a mulher dele no caixão. Aí ele falou, Deus, eu preciso dela. Não era assim o que ele falava? Me ajuda a lembrar. Eu ainda preciso dela. Ela estava no caixão, todo mundo chorando. E ele falou que ele chegou no velório e só falou assim, Deus, não, eu preciso dela. E virou as costas, a mulher levantou, ressuscitou. Então, esse era o Tânia Nelson, pregando. Só que ele chegou e falou assim, você quer que eu oro para você morrer? Eu falei, não. Porque ele estava falando sobre entrega, sobre sacrifício. Ele falou, vai morrer você ou vai morrer teu sacrifício? Meu irmão. Ele acabou de ressuscitar a mulher, agora vai falar aqui, meu irmão. Quem ressuscita também mata, né? Mas era uma autoridade. Eu nunca estive num ambiente tão disruptivo assim. Eu vim da escola teológica, voltei para Volta Redonda em 90. Nós fomos para o campo missionário, abrimos uma igreja, fomos missionários há 2 anos, pregando o evangelho de Jesus. Muito piedosos, apaixonados por Deus, mas eu não tinha vida desatada. A gente tinha uma bicicleta, pessoas emprestavam carro para nós. Graças a Deus, às vezes botava gasolina, que não adiantava prestar o carro sem gasolina para a gente. Que era para a gente buscar roupa, alguma coisa assim. Eu e Silvia, a gente desenrolar alguma coisa, fazer uma visita. Todo mundo servindo a gente. E a gente estava ali numa igreja, uma comunidade bonita. Pessoas se autoajudando. Eu podia estar até hoje assim. Mas eu quis aquela prosperidade que aquele homem estava falando. Ele veio da África e ele falava sobre o que Deus estava fazendo lá na África. Eu falei, gente, esse homem tem tudo para falar sobre pobreza. Ele está falando sobre grandeza, sobre coisas grandes. Eu tinha comprado um aparelho de som que você não sabe, nem sabe que existiu, chamado 3 em 1 da CCE. Vocês estão rindo por quê? Conserta, estraga, CCE. Mas era, gente, era tão gostoso ouvir aquele som, 3 em 1, botava ali e tal. Na minha sala, aquilo enchia a minha sala. Eu dei uma entradinha no valor, eu tinha guardado já os dinheiros das prestações. Como sempre, a esposa sabe disso, eu tinha essa reserva para uma emergência guardada. Era muito dinheiro para mim. Era uma coisa que não era para usar. Quando ele disse aquilo, tu vai morrer ou vai morrer a tua semente? Eu falei, meu irmão. Só que eu não tinha nada além daquele dinheiro. Sabe aquela viúva? Eu não tenho nada a não ser uma botija. Ou seja, o que aquele dinheiro estava ali, ele já tinha compromisso na segunda-feira. Eu não podia deixar de pagar aquela prestação. A Silvia olhou para mim, ela me viu lá na frente. Eu desci da galeria, era longe, né? Lá na comunidade da Zona Sul, mesmo lugar até hoje, pastor Marco Antônio. Eu fui andando, aquilo meu peito batia, aquela luta, entrego ou não entrego, é meu tudo, entrego ou não entrego. E o Espírito Santo falava, eu vou mudar a tua vida aqui hoje, vou mudar a tua realidade aqui hoje. O meu povo estava lá, todo mundo, na sua realidade, ninguém também tinha, porque o dinheiro que a gente tinha, já te expliquei a minha situação. A gente estava na escola, sei lá qual que era lá, CIEP, alguma coisa assim, a gente estava ali, todo mundo junto, comendo todo mundo junto, e vão voltar para casa e voltar para o domingo. Eu peguei aquele dinheiro todo e vim. Aquele homem estava aqui, eu fui em direção a ele, ele estava jogando no altar o dinheiro. Eu falei, eu morro ou a semente morre? Eu falei, melhor a semente, joguei.
Eu voltei, eu falei, Deus, agora não tem dinheiro para voltar para casa mais. Porque o ônibus ia embora e eu e Silvans ia ficar para um evento que ia ter para pastores. Pensa bem a situação. Só que como que eu vou voltar para casa agora sem dinheiro nenhum? Cartão de crédito, irmão, você está doido? Você não tinha dinheiro, tem cartão de crédito, irmão? Está longe de cheque, está longe de ter, não tinha nada. Aí eu voltei. Aquele dia eu falei, Senhor, eu quero viver isso na minha vida. Eu quero ter a coragem desse homem, mas eu também quero ter a coragem de entregar. Eu não quero só ter a coragem de desafiar pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque é interessante você querer ter a coragem do profeta. Agora você tem que ter a coragem da viúva também. Porque não é só o profeta que teve coragem. Foi a viúva olhar para o filho dela e falar, toma profeta, toma meu efa. Lembra do efa? Toma aqui. Porque ela sabia, um altar foi levantado aqui hoje, minha casa vai ser restaurada. Um ambiente profético foi restaurado aqui hoje, algo vai acontecer. Meu irmão, eu prego muitos anos aqui, prego nesse café, mas hoje algo Deus quer fazer aqui na tua vida. É um negócio diferente que Deus quer fazer aqui. Eu não vim aqui para isso, mas eu sinto no meu espírito que Deus está me chamando essas histórias, está me chamando esses ambientes para você compreender. Meu Deus, eu vou ficar vivendo uma vida na dependência. Eu vou entrar esse próximo ano que o pastor está falando aí. Apóstolo, mas não é dezembro ainda, eu sei, irmão, mas está pujante demais. Nem sei o que eu prego novembro e dezembro, porque eu estou sentindo no meu espírito, Deus está preparando a gente para essa virada de chave, de prosperidade, desatar. Não olha para mim com essa cara de incrédulo, não, meu irmão, olha para mim crendo em nome de Jesus. Eu joguei aquela oferta, a minha realidade mudou ali mudou. Nós compramos nosso primeiro carro, um Gol 83 a ar. Quem sabe como é que é esse carro? Eu não sei porque ele era ar. Me explica o mecânico aí. Era um motor de Fusca, então é isso. E era um Gol, né? Fizemos a primeira viagem, fomos de férias para Cabo Frio, Fabiano. O motor de arranque quebrou. E se eu for contar a história para vocês aqui, gente, vai ser bravo. Eu não vou parar por aqui mesmo. O dinheiro que eu tinha era só do motor de arranque para arrumar. Aí a gente ficou sem dinheiro de novo, lá em Cabo Frio. Vamos depois contar essa história outro dia. Deus prosperou. Só que a gente estava no galpão aqui, na avenida aqui, do Retiro. O aluguel era R$5.000. A gente vivia ali no limite. Eu sou músico, eu dava aula de violão para sustentar a casa. E muitas vezes até a própria igreja com o meu talento. A gente começou a perceber a família da igreja. As pessoas começaram a prosperar. Porque eu comecei a falar igual aquele homem. Eu só não tinha a voz dele, mas eu comecei a acreditar como é que ele acreditou. Eu me modelei sim. Eu modelei naquela unção. Eu falei, se ele pode na África, eu posso em Volta Redonda. Se ele pode viver o sobrenatural, eu também posso viver. Eu tinha 20 e poucos anos de idade. Por isso eu digo que alguma coisa começou a acontecer no Projeto Vida. Aí começaram a falar que a igreja do Projeto Vida era a igreja de rico. Eu falei, está funcionando. Era um preconceito que criaram sobre nós. Se é que isso é preconceito, né? E aí as pessoas começaram a comprar carro. Primeiro moto, eu comprei uma DT 180. Alguém sabe o que é isso? Yamaha. Nós fomos para Angra, fomos para São Paulo. Motor 2 tempos, cara. Você não sabe como é horrível pegar Dutra com aquilo, mas era o que eu tinha. Cheio de óleo na cabeça quando a gente chegou lá. Aí fiz um consórcio, veio a DT 200. Vou parar por aí. Se você queria saber meu carro hoje, eu vou falar não. Não se trata, querido, de ter carro, de ter a casa que eu moro. Mas aquele dia eu decidi na minha vida que eu seria diferente. Naquele dia começaram a criticar a minha casa, criticar a minha vida, criticar meu discurso. E até hoje tem gente criticando ainda. Irmão, não estou nem aí. Porque quem cuida, quem quer que eu fique pobre, que eu chegue de bicicleta aqui, calça rasgada, você acha que é isso? Porque assim que eu fui criado, pessoas falavam de oferta falando de miséria. Tinha que falar que a igreja está precisando. Tem gente que até hoje fala assim, gente, vamos aqui porque a igreja está precisando mudar o telhado. Irmão, não faça oferta falando de necessidade. Pessoas não ofertam na necessidade. Pessoas ofertam na prosperidade. Nós colocamos semente em lugar que está rompendo. As pessoas quando fazem isso, sabe que eles dão trocado para cuidar de teto, para cuidar de piso, para essas coisas. Agora quando você prega a palavra, as pessoas entregam tudo que elas têm, porque elas estão fazendo numa terra que ela quer prosperar naquela terra.
Eu não fiquei com inveja daquele pastor, mas eu semelhei a unção dele. E eu não estava só falando dele, eu queria que as minhas ovelhas daquele ônibus que estava comigo naquela escola, a comida estava boa, não estava nada ruim não, estava tudo legal, mas eu queria, Senhor, eu vou voltar em congressos ainda. Irmão, presta aqueles testemunhos, né? Agora nós voltamos de avião. Irmão, mas é isso mesmo, vou contar. A gente começou a ir para congresso, quando a gente foi em Porto Seguro, quando a gente foi em Bogotá, a gente começou a pensar em fretar um avião aqui na igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus prosperou. Eu vou dizer uma coisa para você, Silva, pega lá dentro aquele avião que está lá. Eu quero te mostrar uma coisa. Você não está entendendo, irmão. Eu não estou reclamando de ter ido de ônibus, quem está entendendo? Foi maravilhoso, foi lindo, foi, como diz a apóstolo, foi uma aventura. E aquelas pessoas, a maioria delas estão comigo até hoje aqui, só que prosperaram. A vida deles mudaram por causa da gente. Alguns anos atrás eu ganhei esse avião. E a pessoa que me deu, um discípulo, não sabia o que ele estava dizendo. Porque ele falou assim: Deus mandou fazer esse avião, quem fez foi o cara da Embraer. Ele é feito exatamente proporcional, na medida, o indivíduo trabalha lá e fez com todo cuidado para que tivesse a mesma medida. Está escrito aqui: quem se adianta governa, projeto vida. E aqui vai, rompendo limites, está aqui. Na hora que eu peguei esse avião, Deus falou comigo assim: você não vai a Israel hoje sozinho. Eu nem levava caravanas ainda. Vai levando, porque um dia você vai fretar um avião inteiro desse. E você vai levar a sua igreja inteira. Não inteira, porque minha igreja inteira não cabe no avião, mas você vai levar dentro de um avião. Eu não olhei isso com vaidade, mas eu me lembrei do ônibus. É uma escolha que eu fiz lá atrás, e que a palavra escondida dentro de mim desatou e preencheu o vazio da casa de muita gente dessa igreja. Eu sou profeta dessa igreja, eu sou sacerdote dessa igreja, e eu assumo. Aqui não tem colegiado não, irmão. Aqui eu sou o profeta da igreja. Porque esse negócio de que aqui todo mundo manda, isso não é bíblico. Eu tenho minha equipe que está comigo. Agora, quando se trata de desatar a vida das pessoas, não terceirize. Porque eu desatei a vida deles, porque eu comecei a aprender a entregar. Quando eu entreguei meu primeiro carro, entreguei o segundo carro, o mais difícil foi quando eu fui sorteado num Vectra Zero. Na época, pensa, agora eu vou andar de carro bom, porque eu só andava de carro velho. Cheguei no púlpito, Deus falou: entrega o carro, entrega a carta inteira. Eu entreguei aqueles 60 mil reais naquela época. Poxa, o Vectra custava barato, né? Faz a conta proporcional. Mas eu voltei para casa no meu carrinho da velho com alegria. Sabe qual é a decisão que eu tomei na minha vida, querido? Não vem só com essa coisa assim: o que é meu é teu. Sim, minha casa tem as coisas, mas na verdade eu nem faço essa conta com Deus mais. Deus sabe que aquilo que está na minha mão é dele. Deus sabe. Não tenho nada, na verdade. Já te falei, eu e Silvia, a gente não tinha nada. Eu não quero entrar pelo apelo emocional, mas eu quero te falar de verdade, querido, a gente não tinha nada. E desculpe a honestidade, tem pessoas da mesma época que eu continuam hoje não tendo nada. Ministério medíocre, vida medíocre, não tem um carro. Você fala assim: irmão, vão comigo ali num congresso, não posso, não tem dinheiro. Irmão, desculpa a honestidade, mas pelo amor de Deus, você está 30 no ministério, você não tem dinheiro para pagar uma passagem. Ei, eu tenho que falar. Você tem que perguntar: Deus, o Senhor que está me punindo, não você que não está ouvindo a voz dele. Tem uma palavra escondida dentro de você. Só que eu já tive que comer bolo da viúva e ser criticado, meu irmão. Uma viúva que um dia estava aqui na igreja, ali na rampa, a igreja estava lá. Eu acabei de pregar, era atendia ainda. Eu estava indo para Israel, numa dessas idas e vindas, igual eu te falei, eu comecei a Israel. Ela pegou um dinheiro, era um salário inteiro dela, um salário mínimo inteiro, ela me entregou. Eu não precisava, irmão, eu já estava num momento que Deus já estava me dando coisas. Aliás, Deus estava me dando. Ela entregou aquele dinheiro e falou assim: apóstolo, o senhor vai para Israel, leva esse dinheiro. Meu Deus, eu vou devolver esse dinheiro para essa mulher, pelo amor de Deus. Ela é viúva, ela está dando um salário mínimo inteiro dela. Mas eu já tinha aprendido a lição. Deus tinha falado comigo: não queira ser mais justo do que eu. Eu falei: minha irmã, eu vou levar essa tua oferta para Israel, eu vou plantar lá em Israel. Ela falou: não, o senhor vai comprar um perfume para o senhor. Porque eu ainda queria justificar que eu ia botar o dinheiro lá no Jardim do Túmulo. Tem um monte de missão lá que eu ponho dinheiro, um monte de lugares que eu levo dinheiro. Aí ela falou: não, o senhor não vai deixar em Israel, o senhor vai comprar um perfume para o senhor, e compra um caro, hein? Eu falei: pelo amor de Deus, Senhor,
como que eu vou comprar um perfume com tudo dessa mulher para poder perfumar meu corpo? Eu fui e comprei o perfume. Eu voltei 15 dias depois, preguei de manhã. A viúva veio falar comigo: apóstolo, eu só quero saber de uma coisa, o senhor fez o que eu mandei? Eu falei: cheira aqui, ó, cheira aqui. Eu fiz, a senhora mandou. Logo eu desconfiei, porque o meu marido, depois que morreu, o meu processo do INSS, eu não estava recebendo a aposentadoria dele, nem recebendo um valor lá, eu não entendo do assunto, mas é um valor muito grande agarrado. Ela falou: pastor, toma esse outro dinheiro agora, esse aqui é o dízimo, esse aqui é outro dízimo, esse aqui é outro, porque Deus desatou a minha vida enquanto eu estava lá. Meu irmão, agora vai eu e pegar aquela oferta e dizer assim: eu quero ser um pastor assim, justo, né? As pessoas gostem de mim, eu vou dar testemunho. Toma aqui, viúva. Não, eu já recebi. Bíblico, né? Sou sacerdote, orei, toma de volta. Irmão, eu não tenho esse direito, e nem você tem. Agora, se teus valores são medíocres ainda, e julga pessoas que fazem isso, cresça, porque você não serve para ser líder. Deus nos chamou, meu irmão, para desatar a vida das pessoas, não do meu jeito, do jeito da palavra. Esse avião aqui eu estou trazendo para dizer para você uma coisa: eu não faço força para isso, eu te confesso que não faço, mas eu sei que vai chegar um dia que eu vou falar: gente, nós fretamos um avião para Jerusalém. E você corra para pegar a tua vaga, porque está enchendo, é rápido. Sabe por quê, gente? Porque o povo do ônibus não é mais o povo do ônibus, o povo agora é do avião mesmo, é do hotel. As coisas mudaram, Deus fez a obra.